Assim que viajei no tempo, herdei as terras férteis da minha família. Só queria ser um pequeno proprietário de terras e viver uma vida tranquila, mas fui ameaçado por uma mulher de preto no meio da noite. Ela me forçou a ficar acordado a noite toda e, depois, jogou uma moeda de cobre e foi embora. Pensei que fosse apenas um encontro dominador no meio da noite. Quem diria que, 6 anos depois, a mulher apareceria com uma filha? Acontece que a mulher é a atual imperatriz. Há 6 anos, durante uma luta com o príncipe herdeiro, ela foi envenenada. Para se desintoxicar, ela teve um relacionamento com um jovem camponês. No dia seguinte, ela queria matá-lo, mas ao lembrar do sabor da linguiça de amido, ela não conseguiu fazê-lo algumas vezes. No final, ela teve que jogar uma moeda de cobre e ir embora, mas inesperadamente engravidou. 10 meses depois, ela deu à luz uma menina. Mais tarde, ela escondeu a menina no palácio e a criou até crescer, mas recentemente alguém na corte descobriu que ela tinha uma filha. Para a segurança da filha, ela não teve escolha a não ser trazer a filha de volta ao lugar da noite absurda de 6 anos atrás. Esta é realmente minha filha? Fiquei parado na porta, olhando para os 2 adultos e uma criança, pensando desordenadamente. Não pude deixar de pensar no que aconteceu aqui há 6 anos. Há 6 anos, eu tinha acabado de transmigrar para este continente e não tive tempo de digerir as memórias deste corpo. Alguém invadiu pela janela e me ameaçou com uma espada, forçando-me a ceder. Ela estava vestida com roupas pretas. Mesmo ferida, ela era muito dominadora e me controlou diretamente. Se este corpo não fosse relativamente jovem, eu estimo que naquela noite eu teria me tornado um protagonista apavorado. Nunca pensei que um dia encontraria outra parte novamente, e a outra parte ainda trouxe uma criança. Será que ela encontrou alguma ameaça? Então ela precisa mandar a criança para cá? Mãe, ele é meu pai? Parece tão pequeno e pobre aqui. Será seguro? A menina apontou para a porta de madeira feita de acácia e disse em voz infantil. Sendo criticado por minha própria filha por ser pobre, não pude deixar de ficar um pouco envergonhado. Mas a maneira como ela fala é muito fofa. Originalmente, eu só queria comer, beber e ser preguiçoso neste mundo, e vivi em paz como um pequeno proprietário de terras por 6 anos. Agora, de repente, tenho uma filha. Parece que não posso mais ficar deitado. Só não sei o que minha esposa barata está pensando. Será que ela ainda vai embora com a mesma rapidez e eficiência da última vez? Minha esposa barata que ainda não se casou. Ela deve ser filha de uma família nobre ou de uma família de artes marciais. Sua força é tão forte. Caso contrário, eu não teria sido facilmente sequestrado por uma mulher e passado aquela noite absurda em humilhação. A identidade da outra parte não deve ser simples. Na verdade, é mais seguro aqui. Viver escondido em uma pequena aldeia não vale a pena. Mãe, mandar você para cá também é um último recurso. Espere até que a mãe termine de lidar com as coisas e volte para buscá-la. Gong Yuyan disse, virando a cabeça para olhar para mim. O nome da filha é Gong Xinyi. Apenas chame-a de Xiaoli. Eu não pude deixar de murmurar em voz baixa quando ouvi isso. Li Xinyi também soa muito bem. Por que o sobrenome é Gong? O que você está dizendo? Gong Yuyan franziu a testa e perguntou quando viu isso. Nada, eu disse que nossa filha é muito bonita. Ela se parece muito comigo. Claro, ela também herdou sua beleza incomparável. Quando percebi 2 intenções assassinas novamente, apressei-me em adicionar. As mulheres de Daqian são todas tão aterrorizantes? Por que não dizem uma palavra? Ou precisam usar habilidades ou ser emocionantes? Gong Yuyan ficou em silêncio por um momento antes de dizer levemente, eu insisto em deixá-la temporariamente aqui. Por favor, cuide dela. Voltarei a procurá-la em algum tempo, quando terminar meus assuntos particulares. Então, darei a você uma rica recompensa. O que é isso? Sou o tipo de pessoa que não cria seus próprios filhos? A propósito, você está com alguma dificuldade em casa? Não consegue criar o filho, então pensou em mim? Na verdade, você não precisa ser assim. Se me atrevo a dizer algo desagradável, se você não fosse casada, poderia se casar comigo. Então, eu faria isso de forma gloriosa. Darei a você um casamento que será lembrado por toda a vida. Sem mencionar nada mais, garanto que será o melhor casamento em toda a Yanshan. Não vou prejudicar sua reputação, pode ficar tranquila. Eu disse, batendo no peito com muito orgulho. Economizei prata por 6 anos, mais a propriedade deixada por meus pais antes de falecerem. A família tem pelo menos milhares de taéis de prata, se não dezenas de milhares. Uma conversão simples,
Esse valor é equivalente a 10 milhões antes do Renascimento, mais as boas terras da família, um milionário absoluto. Agora tenho uma esposa e uma filha, então não é como se eu não pudesse criá-las. Gong Yuyan zombou ao ouvir isso. Você é muito rico? Como a imperatriz mais nobre de Daqian, ela tem toda a prata que quiser. Como resultado, hoje ouvi um homem do campo dizer que me receberia gloriosamente. Estiquei o peito com uma expressão de orgulho no rosto. Ainda tenho milhares de taéis de prata, pelo menos mais do que você, que não consegue nem criar um filho. Gong Yuyan ficou em silêncio ao ouvir isso e não disse mais nada. Sim, ela não consegue nem proteger sua própria carne e sangue. Qual é o sentido de dizer essas palavras supérfluas a um camponês? Já que minha filha está acomodada, ela deveria ir embora. Mãe, você vai embora. Qual é o sentido de dizer essas palavras supérfluas a um camponês? Já que minha filha está acomodada, ela deveria ir embora. Mãe, você vai embora. No momento em que Gong Yuyan se levantou para partir, a menina olhou para Gong Yuyan com os olhos cheios de lágrimas. Gong Yuyan se virou e tocou a cabecinha da filha. Xin Yi precisa ser boazinha. Embora sua origem não seja boa, no final das contas, ele também é seu pai. Você deve ser sensata aqui. Depois que a mãe voltar, ela enviará mensagens por pombos-correio para você. Você deve ser obediente, entendeu? Vai embora assim? Não vai entrar para se sentar? Eu rapidamente fui atrás dela, mas descobri que quanto mais eu a perseguia, mais a distância entre nós aumentava. Não demorou muito para que desaparecessem de vista. Aquelas duas pessoas estavam realmente viajando sem deixar rastros na neve. Caramba! Ao ver essa cena, meu rosto estava cheio de choque. Essa esposa barata é definitivamente uma mestre em artes marciais. Abaixei a cabeça e vi um pacote no chão. Depois de abri-lo, descobri que, além de algumas roupas exclusivas para meninas, também havia livros como sachês e rituais musicais. E alguns lingotes de ouro do tamanho de um punho. Quando vi o ouro, meus olhos brilharam instantaneamente. Isto é ouro de verdade. Papai, vamos para casa, está muito frio aqui fora. Mamãe me disse que em dias de neve, não podemos ficar muito tempo lá fora, senão vamos congelar. De repente, uma voz tímida soou por trás, e a menina sorriu docemente. Não havia muita tristeza pela partida da mãe. Não se engane, Gong Xinyi tem apenas 5 anos. Mas seu nível de inteligência já é maior do que o de muitas crianças de 10 anos. Durante esses anos no palácio, Gong Xinyi é a criança mais inteligente de todo o palácio. Aqueles grandes do palácio a elogiam muito. Então, peguei a menina e voltei para o pátio. O exterior do pátio parece muito desolado, mas ao entrar, a vista se abre. O espaço interno não é grande, mas é relativamente limpo. Em frente à porta, há algumas bestas, porta-aviões de madeira, modelos de aviões e algumas pequenas coisas como esculturas de dragões. Ao lado, espalhados desordenadamente sobre a mesa, estão alguns rascunhos de design estranhos. Tudo isso foi feito por mim em meu tempo livre. E basicamente Gong Xinyi, que está do lado de fora, observava curiosamente os pequenos brinquedos de madeira do lado de fora. Quando ela quis se aproximar para mexer na besta, eu a impedi. Eu pigarrei. Peguei o porta-aviões de madeira e disse enquanto o entregava, por enquanto, brinque com isso. Aquela coisa é um pouco perigosa. Não é algo que você pode tocar. Papai fará algo que as meninas gostem de brincar mais tarde. Como Hello Kitty, etc. Papai, o que é Hello Kitty? Que nome estranho. Gong Xinyi piscou seus olhos brilhantes como obsidiana e perguntou, é apenas uma gata. Vestindo roupas rosa e com um laço. Papai, isso é para crianças de 3 anos brincarem. Eu já tenho 5 anos. Levando-a para perto da filha. Uau, isso é uma joia? É tão bonito quanto uma lua crescente. Os olhos de Gong Xinyi foram atraídos pelo pingente de vidro. Sentindo que este pingente é muito melhor do que a pérola noturna de sua mãe. Vendo que minha filha gostou, secretamente soltei um suspiro de alívio. Finalmente, há algo que minha filha gosta. Falando sobre produtos de vidro. Na minha época, eram muito baratos. Se alguém os desse de presente para uma garota, provavelmente não conseguiria nem ser amigo dela. Mas nesta época, é muito diferente. Na verdade, isso é algo que eu queria fazer. No meu tempo livre, mas devido ao ambiente ruim, é difícil controlar as matérias-primas. Então, trabalhei nisso intermitentemente por cerca de meio ano, e finalmente produzi alguns produtos decentes, incluindo este vidro. Papai vai te dar outro brinquedo pequeno, tente brincar com ele. Pai, eu trouxe um produto acabado.
Eu trouxe um cubo mágico de madeira de 3 camadas e coloquei a mesma cor no mesmo lado. Vou te mostrar. Existem recompensas por classificar com sucesso. Este novo e pequeno brinquedo deixou Gongxin um pouco atordoada. Que tipo de brinquedo é esse? Parece tão mágico. Depois de um tempo, Gong Yuan olhou para o vaso sanitário semiautomático à sua frente. Abriu os olhos curiosamente. Agora mesmo ele estava observando o papai adicionar meio balde de água. A sujeira no vaso sanitário, com a adição de água, deixou completamente a casa. O interior também se tornou limpo novamente. Papai, explique para mim, qual é a razão para isso? Tão mágico. Gongxin piscou seus grandes olhos. Ele originalmente pensava que era muito pequeno e pobre aqui. Mas a experiência em um curto período de tempo o deixou um pouco tonto. Eu sorri quando ouvi isso. Xin Yi, essas coisas são pequenas e insignificantes para o papai. Seguindo seu pai, você pode aprender grande sabedoria. Inesperadamente, durante o meu discurso, Gongxin já havia restaurado o cubo mágico de 3 camadas. Gongxin pegou as coisas. Veio ao meu lado e disse orgulhosamente, papai, eu quero uma recompensa. Fiquei um pouco surpreso quando vi isso. Uma menina de 5 anos, sem aprender os passos, foi capaz de usar mais ou menos meia hora para restaurar o cubo mágico. Você sabe, muitos adultos, se não souberem os passos, eles ficarão confusos e difíceis de restaurar, muito menos uma menina antiga de 5 anos. Será que minha filha é um gênio? Ok, papai vai te recompensar comendo frango de mendigo. Vou fazer isso agora. Deixe Xiaoan brincar com você um pouco primeiro. Enquanto falava, chamei um adolescente de 10 anos que estava varrendo silenciosamente a porta da lenha. Xiaoan foi um pequeno mendigo que eu salvei acidentalmente do lado de fora da aldeia há alguns anos, e então ele ficou comigo para me ajudar. Xiaoan é muito inteligente e engenhoso, mas ele é mais silencioso. Agora que minha filha está aqui, é uma boa oportunidade para que as duas crianças se conheçam. Depois que as duas crianças se conheceram e se apresentaram, elas rapidamente começaram a brincar juntas, de pé na lenha. Eu observei Xiaoan apresentando a Xin Yi os pequenos brinquedos que ele costumava fazer, e um senso de felicidade surgiu em meu coração inexplicavelmente. Eu quero essa filha, eu absolutamente não posso deixar aquela esposa barata levá-la embora de novo. É melhor encontrar uma oportunidade para manter aquela esposa barata também. Depois do jantar, uma família de 3 pessoas sentou-se silenciosamente no pátio, e eu também perguntei à minha filha sobre seus estudos. O que você geralmente aprende com sua mãe? Agora você tem o professor Zheng Shui ensinando, que pertence ao conteúdo dos 4 clássicos das artes marciais. À noite, ensinarei Li Yui, mas não gosto nem um pouco de Zheng Shui. É muito chato. Li Yui está bom, mas estudar muito deixa as pálpebras amarelas. É realmente chato. Gongxin respondeu beicinho. Ao ouvir isso, dei um tapa na minha testa. Sim, de acordo com os desejos da minha vida anterior, essa idade já estaria no jardim de infância. Não se pode economizar com a criança, e eu também preciso organizar algo para minha filha. No entanto, as escolas particulares da cidade são muito antiquadas. Não é tão bom quanto meus 9 anos de educação obrigatória na minha vida anterior. Só que este material didático só pode ser compilado por mim mesmo, o que não é um grande problema. De qualquer forma, posso esmagar a era. Depois de ponderar bem no meu coração enquanto apertava meu queixo, pedi a Xiaoan para continuar levando as roupas novas. Eu fui para um quarto onde havia várias ferramentas, que eu deixei neste mundo para passar o tempo. Então comecei a relembrar o conteúdo da minha educação de 9 anos, editando e organizando um conjunto de materiais didáticos básicos. Este mundo não precisa aprender inglês. Então, o foco está em língua e matemática. Claro, matérias como ciências naturais também precisam ser organizadas. Durante este período, também intercalei algumas histórias de mitologia e profecias. Alguns dias depois, em uma pequena residência rural, papai, continue. O que aconteceu com Souzi depois que ele conheceu o Buda Tathagata? Souzi será intimidado. Gongxin olhou para mim com os olhos arregalados, cheios de sede de conhecimento, muito ansioso. Ele achava que os deuses do céu eram realmente detestáveis. Eles não conseguiram vencer o macaco e procuraram ajuda. Xiao ao lado dele também me olhou curiosamente, parecendo muito ansioso pelo seguimento desta história. Antes, eu também contei muitas histórias para ele, mas eram verdades filosóficas entrelaçadas nas histórias. Isso não vai funcionar. Antes da aula, faremos um teste de matemática. Se o teste for aprovado, haverá uma aula de ciências naturais. Só depois da aula contarei esta história.
Se a resposta satisfazer o papai, haverá um frango mendigo como recompensa. Eu bati na mesa seriamente com uma régua. Só então Gongxin endireitou sua postura, olhando seriamente para o quadro negro à sua frente. Ao ouvir sobre o frango mendigo, os cantos da boca de Gongxin também deixaram escapar um fio de saliva cristalina incontrolavelmente. Nos últimos dias, o papai tem encontrado maneiras de fazer comida deliciosa para ele, todas coisas que ele nunca comeu no palácio. Que frango mendigo, tofu assado, pombo assado, cordeiro assado inteiro, o sabor é requintado. Quase nunca se repete. Peguei a régua e disse com alguma seriedade, o conteúdo do nosso teste de hoje são somas, subtrações, multiplicações dentro de 10, um total de 10 questões. Mais de 2 erradas, haverá punição. Mais de 3, todos os benefícios de hoje serão cancelados. Eu avisei e entreguei as provas. O papel que eu usei levou 2 anos. Um juramento avançado criado é, na verdade, milhares de anos à frente do que existe aqui. Se for lançado, definitivamente causará um grande rebuliço. Na maioria das vezes, eles ainda usam tiras de bambu, apenas ao enviar mensagens por pombos-correio. Eles podem usar algum pergaminho bem polido, etc. Quanto aos sapatos, também são pesados e têm um número limitado de caracteres. Palácio da Qian. A imperatriz senta-se em uma cadeira, com uma expressão preocupada, folheando memoriais. A imperatriz levanta a cabeça como se visse algo. De repente, ela joga uma pilha de memoriais no chão, incapaz de esconder sua raiva. Sua Majestade, por que está com raiva? Xin Wei aparece repentinamente ao lado dela de forma estranha. Ela disse impotente, desde este ano, a imperatriz está ficando com raiva com mais frequência. Se continuar assim, ela inevitavelmente ficará doente de raiva mais cedo ou mais tarde. Foi difícil conquistar o mundo, mas eu não esperava que governá-lo fosse ainda mais difícil. Nos últimos anos, a imperatriz não dorme bem há muito tempo. Os anos anteriores ainda estavam bons. Com exceção do ano em que a imperatriz ascendeu ao trono, que foi extremamente perigoso, o resto do tempo foi bom. É principalmente que a sorte de Dakia não tem sido muito boa este ano. Primeiro, os remanescentes do antigo partido do príncipe herdeiro ressurgiram, e então 2 vassalos têm relacionamentos obscuros com outros países. Além disso, eles desobedeceram às ordens da imperatriz várias vezes. Além disso, com a chegada do inverno, houve várias nevascas contínuas, congelando muitos pobres. Com todos esses incidentes, Sua Majestade, uma mulher, está realmente sobrecarregada. Esses clãs nobres estão realmente cortejando a morte. Eles realmente se atrevem a desviar fundos do tribunal em segredo, fazendo com que as pessoas não tenham fundos ou alimentos disponíveis. Pelo menos 10 milhões de pessoas morreram de fome na fronteira. Se não houvesse informantes instalados, eles realmente seriam enganados. Eles juram que todos os fundos foram usados para a área atingida pelo desastre, mas quem sabe para onde foram parar? Eu realmente quero decapitar cada um deles e exibi-los ao público. Gong Yui encerra os punhos, desejando despedaçar aqueles clãs nobres. Xin Wei também suspira e diz impotente, o clima este ano realmente não está bom. E como podemos enfraquecer o poder desses clãs nobres? Quase 70% de toda a corte são membros de clãs nobres, além de pessoas que recebem salários sem trabalhar, eles estão prestes a arruinar toda a corte. A imperatriz estende sua delicada mão de jade para esfregar levemente sua testa. Ela só sente uma dor de cabeça latejante. A prática de recomendar os virtuosos e evitar os parentes fez com que a força nacional de Daqian declinasse ainda mais. No ano passado, porque a repressão foi um pouco severa, causou o efeito oposto e causou grandes danos à vitalidade de Daqian. Quase caiu em declínio. Então, como podemos enfraquecer gradualmente o poder desses clãs nobres sem causar resistência da outra parte? O vassalo de Yang veio a uma grande preocupação. Gong Yuya suspira, pensando alto. Como será que ele está passando esses dias? Enquanto falava, ela pega um pedaço de pergaminho de alta qualidade e começa a escrever com uma caneta. Logo, um pombo-correio chega e leva a carta de Gong Yuyan. Depois de um tempo, o pombo-correio pousa em um pátio isolado, com o som de gulu-gulu. Eu no pátio ajusto a tinta e, em seguida, pego o pombo e tiro as coisas. O pombo espera no varal ao lado. Papai, você não pode ler a carta da minha mãe. Gong Yuyan sai, seu rostinho cheio de vigilância enquanto ela agarra a carta. O pai naturalmente não pode ler as cartas da mãe, os segredos lá dentro não seriam bons se o pai soubesse, afinal, o pai sempre pensou que a mãe era apenas uma pessoa comum. Eu estava prestes a abrir a boca,
mas não disse muito, apenas estava um pouco curiosa sobre o que a esposa do velho Wei disse. Gongxin olhou por um tempo, querendo escrever em pergaminho, mas depois de pensar um pouco, pegou um papel de arroz ao lado. Então escreveu cuidadosamente e amarrou a carta na perna do pombo-correio, deixando-o voar para longe de casa. Não muito tempo depois, o pombo-correio apareceu no palácio de Gong Yuyan, olhando para o papel de arroz amarrado na perna do pombo. Gong Yuyan parecia atônita. A tia não me deu um pergaminho? O que é isso? Enquanto falava, Gong Yuyan já havia desdobrado o papel de arroz estranhamente. Mãe, a tia está muito bem aqui. É que a tia acha o pai muito estranho. A primeira frase fez o coração de Gong Yuyan apertar, então ela continuou a ler. A tia sente que o pai não é uma pessoa comum. O pai não me ensinou artes marciais, nem os 4 clássicos, nem agricultura. Em vez disso, ele me ensinou chinês, matemática e ciências naturais. O pai disse que o mundo é esférico e também falou sobre as estrelas no céu. Olhando para o conteúdo escrito pela filha, Gong Yuyan ficou em silêncio por um longo tempo, com um choque nos olhos. Talvez ela tenha subestimado aquele homem. O conteúdo que Yi escreveu para ela é simplesmente inédito. Embora ela não entenda, quando viu a filha dizer muitas coisas, como descarga de vaso sanitário, quando ouviu palavras como frango de mendigo e papel de arroz, ela sentiu que não era falso, quanto ao papel de arroz no final. Gong Yuyan olhou fixamente para o papel macio e de alta qualidade à sua frente. Isso se chama papel de arroz? Você deve saber que a dinastia anterior agora usa tabuletas de bambu muito pesadas, e isso ainda é para os filhos de famílias ricas. Pessoas comuns não têm capital para comprar tabuletas de bambu, muito menos receber educação. Nesta era, apenas os filhos de famílias ricas têm o direito de receber educação. E mesmo aqueles filhos de famílias ricas só têm lugares especiais. Eles usarão papel feito de pergaminho, e o custo é muito alto. Agora, olhando para este papel de arroz à sua frente. Se seu método de produção pudesse ser divulgado. Até começou a tremer levemente, e até mesmo sentiu um leve entusiasmo. A imperatriz respirou fundo e chamou. Então apareceu ao lado da imperatriz, dizendo inesperadamente, Vossa Majestade. Dê uma olhada neste papel. Gong Yuyan disse diretamente. Qin Gei ficou atônita por um momento. Olhando para o papel na mesa, seu olhar originalmente indiferente de repente se solidificou. Então ela o pegou cuidadosamente, acariciando suavemente o papel à sua frente, como se estivesse acariciando um tesouro ocidental. Ela olhou solenemente para a caligrafia no papel. Ela podia ver que era a caligrafia da princesinha, mas o conteúdo acima deixou Qin Gei em silêncio por um longo tempo. Deixando de lado o resto por enquanto, se este tipo de papel foi feito por ele, então vale a pena promovê-lo em todo o grande Qian. Podemos até obter enormes lucros com este tipo de papel. Vossa Majestade não disse que o Tesouro Nacional está sem prata. A imperatriz respondeu com os olhos brilhando instantaneamente. Você está dizendo para pedir a ele o método de fabricação deste papel e então ganhar riqueza. Qin Gei assentiu. Ela disse com alguma animação, este pedaço de papel não contém apenas uma enorme riqueza, mas também, até certo ponto, pode reverter nossas desvantagens comerciais de daqui a nos 3 reinos, mas este papel foi realmente feito por aquela pessoa? A imperatriz ficou em silêncio por um longo tempo e finalmente disse, não há ninguém além dele. Se não fosse pelo conteúdo da carta, talvez ela ainda estivesse curiosa sobre como o papel surgiu, mas somando-se ao conteúdo da carta, ela pode ter certeza. Este papel foi feito pelo camponês rude. Respirando fundo, a imperatriz começou a escrever. 2 dias depois de comer, sentei-me em uma cadeira de balanço perto do fogão e suspirei, murmurando para mim mesmo. Mais alguns dias e o ano novo chinês estará aqui. A calamidade de sangue lá fora deve ser muito séria, certo? Muitas pessoas foram mordidas novamente. Eu só posso me proteger. Desculpe a todos, não consigo proteger esta próspera era de Daqian. Depois de fazer este movimento, balancei a cabeça e zombei de mim mesmo novamente. Estar no alto do salão preocupa o povo. E estar longe do rio e do lago preocupa o príncipe. Pontos de vista diferentes sobre este mundo. Será completamente diferente. Eu me pergunto o que a atual imperatriz de Daqian pensaria ao ver esta calamidade de sangue. De repente, uma voz veio de trás de mim. Estar no alto do salão preocupa o povo, e estar longe do rio e do lago preocupa o príncipe. Papai, você pensou nesta frase? Eu tossi e disse imediatamente. Papai disse isso. Tia, por que você não está dormindo? A tia não consegue dormir.
A princesa de repente se lembrou da imperatriz durante o dia. E disse com raiva, minha mãe está muito interessada no papel de arroz do papai. Papai, você pode contar à minha mãe como fazê-lo? Eu sorri quando ouvi isso. Dê a ela então. Seria bom se o papel fosse promovido. A esposa definitivamente tem um mestre maior por trás dela. Por que não dar a ela tudo como meu dote? Em pouco tempo, Gong Xinyi já havia registrado os métodos de fabricação do papel Xuan. Existem 3 métodos no total, variando de fácil a difícil, cada um com suas diferenças. Papai é tão bom. Eu ri, não me importei com a receita. Apenas instruí seriamente sobre este assunto. Você deve dizer à sua mãe para manter esta receita em segredo e não deixá-la cair em mãos erradas. Gong Xinyi acenou com a cabeça rapidamente. Ela é muito inteligente e naturalmente sabe a importância do papel Xuan, que pode mudar daqui. Parece que percebi algumas desvantagens no comércio. De repente, perguntei, por que a tia me encontrou só 6 anos depois? O que aconteceu em casa nestes 6 anos? Gong Xinyi ficou surpresa por um momento. Pisquei meus grandes olhos. Mamãe conheceu algumas pessoas mais, então aquelas pessoas mais atraíram um grupo de pessoas mais que queriam prejudicar a mamãe. Eles descobriram o relacionamento entre a tia e a mamãe. Então a mamãe não queria se distrair e enviou a tia para o papai. Eu disse casualmente depois de ouvir isso. O problema é sério? Você precisa da ajuda do papai? Já estou deitado há 6 anos. Agora que minha esposa está com problemas, não posso ignorá-los. Se eu adivinhei corretamente, esta esposa deve estar com problemas há 6 anos, mas recentemente ela está sob pressão. É por isso que ela mandou a criança para cá. Caso contrário, para um mestre que pode andar na neve sem deixar rastros. Por que ela faria isso? Não precisa por enquanto. Espere até que a mamãe escreva amanhã. Eu vou me comunicar com ela novamente. Gong Xinyi disse com uma voz infantil. Antes eu pensava que estava apenas evitando problemas aqui. Mas agora parece que meu pai pode não ser uma pessoa comum. Se meu pai puder ajudar, parece bom também. No dia seguinte, um pombo-correio chegou e Gong Xinyi amarrou a carta escrita nas pernas do pombo-correio. Logo, o pombo-correio pousou no palácio da imperatriz. Guogu Yuyan viu o método de fabricação do papel Xuan. Silenciou por um longo tempo, com um olhar complicado em seus olhos. Eu não esperava que ele realmente fizesse esse tipo de papel. Que tipo de pessoa ele é? A técnica de fabricação de papel registrada no papel Xuan causará uma sensação quando for divulgada. Não é apenas da Qian. Até mesmo o vizinho da Shui daqui não tem esse tipo de tecnologia de fabricação de papel. Na maioria das vezes, é apenas um papel grosseiro primitivo. Guogu Yu é muito áspero e não é tão bom quanto o pergaminho. Depois de respirar fundo, Gong Yuan disse a King as 3 receitas para fazer papel, do difícil ao fácil. Ele escreveu todas para mim nisso. As pupilas de Qin Wei encolheram ligeiramente, e ela pegou para olhar. Sua relação com a imperatriz era como a de parentes, então qualquer segredo sobre a imperatriz. Qin Wei sabia. Qin Wei deu uma olhada rápida e retirou o olhar. Aquele Li Xian realmente trouxe a receita. Tal habilidade deve ser mantida em segredo, ela está sendo tão generosa. Gong Yuyan disse suavemente. De acordo com as 3 receitas, mande alguém fazer, e eu quero ver o produto final específico. Nesse momento, eu, sentado perto do fogão, estava pensando secretamente que agora tenho uma filha. Tenho uma esposa barata, também deveria estar pensando em começar algum negócio, ou então escolher um momento para deixar esta pequena vila ali, comprar uma casa em Wanshen e fazer algum negócio para economizar para uma esposa. Se for esse o caso, então eu tenho que pensar cuidadosamente sobre isso, afinal, neste tipo de lugar antigo. Se eu fizer isso em grande escala, é muito provável que me torne alvo de todos e não saberei como morrerei. Então, como ganhar algum dinheiro discretamente para uma esposa é o ponto principal. Meus pensamentos chegaram aqui. Esfreguei minhas mãos um pouco frias, então fui e adicionei um pouco de lenha, hesitante subi. Na cama onde minha filha estava deitada, deitei-me suavemente ao lado dela. Está quase na véspera de Ano Novo. Desejo a todos que estão aqui, alegria a cada ano, e sucesso a cada ano. Na manhã seguinte, a maioria dos moradores da vila veio à porta de suas casas, ou com a mão esquerda ou com a mão direita no bolso, andando de um lado para o outro e conversando em voz baixa. Esta é uma tradição. A cada dia de Ano Novo, cada família pode receber alguma comida daqui para levar para casa. Para comer uma boa ceia de Ano Novo, quanto às roupas novas, ela também está ao meu lado neste momento.
olhando curiosamente para os moradores à sua frente, sem saber o que o pai planeja fazer. Xiaoan disse isso em voz baixa depois de ver esta cena. Os olhos de Li Anxin brilharam de repente, e ela olhou para mim com admiração. Ela não esperava que seu pai fosse um grande benfeitor. O chefe da vila de Li é um ancião de cerca de 50 anos. Ele deu um passo à frente e curvou a mão, dizendo: Irmão Xian, todas as 101 famílias da vila chegaram. Eu acenei com a cabeça e disse: Primeiro, desejo a todos um feliz ano novo. Além das 2 medidas de grãos que receberão este ano, cada família terá um peixe. Significa que todos terão peixe todos os anos. Espero que todos tenham um bom ano novo. Eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo aqui. Nesse momento, não muito longe, porque é ano novo, King Wei e a Imperatriz vieram silenciosamente para cá. Também observando curiosamente esta cena, o que Li Xian está fazendo? Vendo-me dando a cada família. Todos distribuíram grãos e carne, e aqueles aldeões estavam extremamente gratos a mim, agradecendo repetidamente cada vez que levavam a comida. Essa cena deixou Gong Yue em silêncio por um longo tempo. Ele estava realmente distribuindo comida para as pessoas e dando dinheiro para tantos proprietários de terras. Inesperadamente, ainda há pessoas que se importam com a vida e a morte de pessoas comuns. Isso fez com que Gong Yuan se sentisse um pouco desconfortável. Qin Gei viu essa cena e disse com muita certeza: Este filho tem o povo no coração. Talvez Vossa Majestade estivesse certo em deixá-lo ficar no início. Gong Yuan sorriu ironicamente, suspirou e disse: Um palácio tão grande, na verdade, não é tão acolhedor quanto uma pequena aldeia aos pés da cidade imperial. É realmente um tanto irônico. A princesa está se adaptando muito bem aqui. Vossa Majestade pode ficar tranquila e cuidar dos assuntos da corte, e ocasionalmente vir ver a princesinha. Que bom! Qin Gei disse com satisfação. Estar no alto do templo preocupa-se com o seu povo. Estar longe do rio e do lago preocupa-se com o seu governante. Gong Yuan assentiu e disse para si mesma. Esta frase foi dita por ele. Quando leu a carta de Xin Yi novamente, Xin Yi enfatizou especialmente que esta era uma frase dita por seu pai. Ele achou muito razoável, então escreveu para sua mãe. Também pode deixar a mãe ouvir. Qin Gei fez uma pausa e acenou com a cabeça. De fato. Talvez ele próprio não saiba que você é a imperatriz. Gong Yuan balançou a cabeça e disse. Vamos ver Yi novamente após o ano novo. Depois de falar, Gong Yuan e Qin Gei desapareceram no local de emprego. Quanto a mim, que acabei de terminar tudo, estou usando um avental e fritando constantemente na cozinha. O jantar de Réveillon desta noite é muito farto, um ganso assado, um robalo cozido no vapor, além de um tofu mapo e salada, além de uma pequena panela de sopa de galinha preta muito nutritiva. Gong Xin olhou para o tofu mapo, mais recente feito por seu pai, fechou o rosto e curiosamente pegou um pedaço para provar e, em seguida, seus olhos brilharam. Ele não se importou com o tofu quente e começou a comer apressadamente. Eu sorri ao ver isso. Pequeno guloso, coma devagar, coma bolinhos de massa amanhã de manhã. Lembre-se de acordar cedo para receber o ano novo e fazer visitas. Gong Xin acenou com a cabeça, mas pensou em sua mãe. Que tipo de jantar de Réveillon sua mãe está comendo? No Palácio Imperial de Daqian, Gong Yuan olhou com orgulho para o papel acabado que já havia sido feito, pegou os 3 tipos de papel e acariciou-os cuidadosamente em sua mão. Do ponto de vista da cor, mesmo o papel chuan de qualidade inferior é muito melhor do que o pergaminho. Vossa Majestade, depois que tomar uma decisão, irei providenciar isso. Qin Gei disse suavemente. Ele podia ver que, enquanto Sua Majestade olhava para esses papéis, a tristeza em seu rosto diminuía muito. Talvez seja realmente hora de começar a organizar o assunto de Li Xian, da Vila Li. Lembre-se de manter segredo. Qualquer um que queira sair e esteja envolvido na fabricação de papel. É melhor matar 1000 por engano do que deixar um escapar. Gong Yuan disse isso levemente, e o guarda acenou com a cabeça e saiu para cumprir a ordem. Nesse momento, a imperatriz pegou outro pedaço de papel chuan de qualidade média e escreveu uma mensagem com um pincel. Ela amarrou a mensagem na perna de um pombo-correio. O pombo-correio partiu rapidamente, logo depois. A carta já havia caído em um pátio na Vila Li. Ao ver o conteúdo, Gong Xin ficou atordoada por um longo tempo. Ela olhou secretamente para seu pai, que estava fazendo artesanato não muito longe. Sua mãe realmente queria perguntar ao pai sobre essa questão? Será que o pai tem uma maneira de resolver isso?
Depois de um momento, Gongxin piscou seus olhos cheios de dúvidas, pensando que as palavras originais de sua mãe não poderiam ser ditas diretamente. Então ela teve que usar sua própria linguagem para traduzir isso de forma simples. Então, depois de pensar um pouco, Gongxin puxou a barra da minha roupa e disse: Papai, na verdade, meu avô era um oficial da dinastia da Qian. Ele mencionou uma pergunta que queria que Yi respondesse. Yi não sabe, então ela quer perguntar ao papai a resposta. Eu sorri ao ouvir isso. Como esperado, ela é uma garotinha de 5 anos. Ela já não consegue evitar e está revelando lentamente sua história de vida. Um ministro da dinastia da Qian. Minha esposa barata realmente não é de uma família comum. Diga, então. Vou ver se tenho uma resposta. Gongxin sorriu docemente. Ela disse com uma voz infantil. O avô disse que o problema das famílias aristocráticas na corte é grave. O favoritismo e o nepotismo estão influenciando a política da corte. Isso levou a que mais de 70% dos funcionários da dinastia da Qian fossem membros de famílias aristocráticas. Além disso, devido aos títulos e salários, a pressão sobre o Tesouro Nacional é muito grande. Existe uma maneira de resolver este problema? Eu franzi a testa imediatamente ao ouvir isso. Este problema não é simples. Eu não esperava que o avô de Yi fizesse uma pergunta tão espinhosa. As famílias aristocráticas são o maior problema que assola muitos imperadores na antiguidade. Os imperadores antigos ao longo dos anos, além de expandir o território e promover a recuperação, o que eles fizeram pode ser resumido em uma frase: fortalecer o poder centralizado. E as famílias aristocráticas são uma das maiores fontes deste problema. Será que da Qian também sofre com as famílias aristocráticas há muito tempo? Mais de 70% dos funcionários são membros de famílias aristocráticas. Isso é realmente um pouco demais. A longo prazo, é inevitável que o Tesouro Nacional seja esvaziado. Depois de pensar por um momento, eu disse com um sorriso: eu não vou dizer primeiro. O que a tia e Xiao acham que deve ser feito sobre este assunto? Assim que essas palavras foram ditas, Xiaoan, que tinha acabado de voltar com alguma lenha para acender o fogo, também parou, com o rosto cheio de pensamentos. Quanto ao bem público, Yi também franziu a testa. Evidentemente este problema a confundiu, apesar de sua inteligência natural. Mas como uma menina de 5 ou 6 anos, enfrentar este tipo de questão que envolve o nível da corte imperial, uma questão muito macro, é muito difícil. Papai, Yi sente que esta situação é realmente muito problemática, porque o avô não é um membro de família nobre. Ela odeia muito este fenômeno. GNGXN pisca os olhos e diz: mamãe não consegue resolver. Ela naturalmente não sabe como resolver. Xiu-N, diga-nos o que pensa. Eu me virei para Xiu-N ao lado. Xiu-N me segue há alguns anos, e ao longo destes anos, por experiência indireta, também aprendeu muitos conhecimentos. Xiu-N ficou em silêncio por um momento e respondeu seriamente: a imperatriz da Qian acaba de ascender ao trono há 5 anos. Da Qian não teve um descanso e recuperação eficazes. Pelo contrário, muitas coisas acontecem todos os anos, e a imperatriz tem relativamente poucas pessoas de confiança ao seu lado. Agora, contemporizando com as famílias nobres, a força nacional é fraca, o Tesouro Nacional tem pouco dinheiro e, além disso, houve uma nevasca no ano passado. Xiu-Wen acredita que, nestas circunstâncias, uma política branda deve ser adotada para lidar lentamente com a situação, em vez de atacar uma certa família nobre. Caso contrário, irá exacerbar a luta interna, como o princípio que o senhor mencionou antes: cozinhar um sapo em água morna. Cozinhar um sapo em água morna. GNGXN disse curiosamente: ele conhece água morna, ele também conhece sapos. Mas juntos, ele não sabe o que significa. Esta é a primeira vez que GNGXN ouve tal termo. Xiu-Wen olhou para mim, depois de perceber que eu estava acenando com a cabeça. Só então explicou: a água é a corte imperial, e os sapos são como as famílias nobres. Em boas situações, eles se reproduzirão e seus filhos e netos herdarão da Qian. Nunca desfrutaram do salário de Daqian, e os membros da família nobre monopolizaram a corte, e a virtude não precisa ser pura. Desta forma, se fosse mudado para outros 2 países, eles seriam lentamente arrastados para baixo, sem mencionar Daqian, que é o país mais fraco. Ao ouvir Xiu-N dizer que a força nacional era mais fraca, GNGXN fez beicinho, mas não disse nada. Frequentemente ao lado de sua mãe, ele naturalmente também conhece a situação atual de Daqian, e o que Xiu-N disse é realmente verdade. Para lidar com os sapos, você deve começar com água morna e aquecê-los lentamente em fogo brando por um longo tempo.
Desta forma, mesmo que fique muito quente mais tarde, os sapos não resistirão, e mesmo assim não terão capacidade de resistir. Mas se for cozido diretamente em fogo alto desde o início, os sapos definitivamente resistirão e pularão, e até mesmo espirrarão água. Fará com que a Força Nacional de Dakian seja danificada e é muito provável que vire o tanque de água, fazendo com que Dakian caia em declínio, até caminhar para a destruição. GNGXN de repente estremeceu ao ouvir isso. No ano passado, a avó e a mãe cortaram as famílias nobres. Causou uma reação da outra parte, causando alguma instabilidade na corte de Dakian, e acabou sendo por causa disso. Finalmente, Gonsin perguntou cautelosamente, como apaziguar? Xiaoan também se virou para me olhar. Ele só sabia que medidas brandas eram necessárias, mas não sabia quais medidas específicas. Senhor é uma pessoa de grande sabedoria. Imagino que saiba o que fazer. Eu sorri e disse levemente, na verdade, é muito simples resolver essa situação. Só é preciso que a Corte Imperial promulgue uma política para ajustar primeiro a posição de Dakian e cancelar as posições inferiores para reduzir as despesas. A pressão para retornar a Long é de agora em diante. Daqui para frente, nenhum herdeiro de Gonsin e das posições de nobreza poderá exceder 3 gerações. Claro, não é uma solução única para todos, mas sim diminuir gradualmente o Seng Yan dentro de 3 gerações, diminuindo um nível a cada geração, até desaparecer completamente, com um período de tempo de 50 anos. Esta também é uma forma de cozimento lento em fogo brando. Vou calcular para você daqui a pouco. Você saberá quando souber os detalhes aqui. O quão assustador é o acúmulo das famílias poderosas que herdam posições nobres. Depois de quase meia hora, eu simplesmente calculei para Gonsin. Calculei os detalhes aqui. Se um reinado for tranquilo e favorável, se houver sonhadores nobres todos os anos, as despesas acima. Na verdade, chega a surpreendentes milhões de taéis de prata. E a receita do Tesouro Nacional de Dakian é de apenas alguns milhões de taéis, certo? Isso surpreendeu Gonsin. As despesas do Tesouro Nacional com as famílias poderosas são tão grandes, e está aumentando ano após ano. Este é o horror dessas famílias poderosas. Além disso, incluindo Dakian, Daqui da Shu. A forma atual de selecionar funcionários, embora diga que existe um caminho para fazer o exame de cidadão, o talento que realmente faz o exame ainda não é valorizado. A forma principal ainda é nomear parentes e as palavras estão todas nas mãos dos ministros das famílias poderosas, certo? Gonsin acenou com a cabeça. O avô disse que os primeiros ministros esquerdo e direito de Dakian são 2 famílias poderosas diferentes com o maior poder em Dakian. Finalmente, pisquei para mim e perguntei, papai tem algum outro método? Se continuar assim, Gonsin sente que Dakian de sua mãe é realmente perigoso. É muito simples. A forma de seleção precisa muito do exame imperial e usa o exame imperial como único sistema de seleção de pessoas, sem exceções. Você pode quebrar o controle desta família poderosa. Para isso, decidi diretamente e apresentei a contramedida. Cancele as posições nobres inferiores e reduza-as gradualmente dentro de 3 gerações. A imperatriz no palácio de Dakian recebeu uma carta de sua filha. As pupilas encolheram repentinamente. A filha calculou o número do Tesouro Nacional para ela dessa forma, e era realmente assustador. Se você não se importar, no futuro, pode até representar mais da metade de todo o número do Tesouro Nacional. Todo Dakian será arrastado para baixo. Quanto à fervura lenta de rãs em água morna mencionada por Li Xian, é realmente razoável. Antes, ele queria cortar tudo de uma vez, embora não estivesse lidando com as 2 maiores famílias nobres, ainda encontrou resistência da outra parte. Isso causou certas perdas a Dakian. Quanto ao exame imperial de Dashin, será que realmente é necessário reformar o sistema de seleção? Ele ficou em silêncio por um longo tempo e pegou a caneta novamente para escrever uma pergunta. Como resolver o problema dos senhores feudais que possuem tropas e se respeitam? Como o sistema de exame imperial deve ser formulado? Existem regras específicas? Quais são os critérios de seleção? Então deixe Xingge levar. Os olhos de Gong Yuyan brilharam. Aquele homem que ela suprimiu não era nada simples. Inconscientemente, Gong Yuyan já havia lançado completamente essas questões ao ideal da vila de Li. Senhores feudais possuindo tropas. Este problema é muito mais simples do que lidar com famílias nobres e afins. Afinal, a corte não precisa sustentar senhores feudais. Basta promulgar um decreto de benevolência. Isso pode desintegrá-los lentamente. Quanto ao sistema de exame imperial, papai vai escrever algo simples agora.
mas apenas para seu avô materno ver primeiro. Não mostre isso para o mundo exterior. Caso contrário, haverá um sistema de perigo muito grande? Eu estou olhando seriamente para minha filha. Engano psicológico. Eu não quero ser tratado pelas famílias nobres de Dakian por causa desse conteúdo. Recentemente, eu também planejo ir à cidade imperial de Dakian para comprar uma casa. Meus velhos amigos, não sejam presos assim que chegarem à cidade imperial. É realmente preciso ser cauteloso. Papai e o avô materno certamente sabem. Não se preocupe. A propósito, o que é esse decreto da graça? O decreto da graça é bem simples, na verdade. É apenas uma sugestão de divisão de terras-poderes. Mas está secretamente enfraquecendo o poder dos senhores feudais. É também uma estratégia de apaziguamento, uma política de usar a força de outro. Mais um dia se passou. Os primeiros colocados no exame provincial de Shanxi foram o Jieyuan da província de Jie e o Xuanjiuan. Posteriormente, os 3 primeiros colocados são decididos na fase final, sendo eles o primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso é similar à seleção de talentos de Dakian. É tudo de pequeno para grande, mas o processo e o conteúdo são muito mais detalhados, comparado com a seleção de talentos atual de Dakian. Isso tem carne e sangue, enquanto Dakian é apenas um simples tapa-buraco. Mas este exame provincial poderia ser o atual estudioso do condado? Por que mudou para a província? A imperatriz olhou para a carta de resposta da filha e murmurou para si mesma. O sistema de seleção adotado por Dakian tem um pouco do significado de exame imperial, mas o papel dominante ainda é semelhante o sistema de recomendação mencionado por Li Xian e o sistema hereditário, ou seja, herdar e deixar os membros da família nobre. Recomendar talentos, resultando em nenhum homem pobre nas fileiras superiores e nenhuma família nobre nas fileiras inferiores em toda a política de Dakian. Gong Yuyan cerrou os punhos e murmurou para si mesma. Se isso continuar, temo que fará com que todo Dakian se desenvolva para uma fase de colapso da etiqueta e da música. Estima-se que, se isso continuar, Dakian perecerá em poucas décadas. Sem mencionar os 2 países ao lado que estão olhando com cobiça. Temo que esta fase seja encurtada. Gong Yuyan respirou fundo. Seu rosto, com uma expressão solene, continuou a ler. Senhora, na verdade, o sistema de exames imperiais que mencionei acima pode incluir disciplinas adicionais, como economia de ferro, ensaios diversos, política, agricultura, matemática, etc. Uma avaliação abrangente total de talentos, classificando as pessoas por disciplina e contratando-as de forma abrangente, especialmente aqueles que são talentosos em áreas específicas. Deve-se dar atenção especial aos filhos de famílias pobres. Guo Yuyan, ao ver isso, disse irritada, esse garoto está tirando vantagem de mim até na forma como me chama. Este sistema deve ser implementado com uma política de punho de ferro e considerado a corrente dominante. Não se deve desistir ao menor sinal de resistência. Com o tempo, certamente quebrará o monopólio das famílias nobres e permitirá que a corte ganhe sangue novo. Além disso, deve-se reduzir os títulos de nobreza de nível inferior. O sistema de herança de títulos e o monopólio das famílias nobres, mesmo que não entrem em colapso em 100 anos, não serão mais uma dor de cabeça. Vendo essas palavras diretas, o coração de Gogo Yuyan acelerou. 2 grandes estratégias, mais o índice de fabricação de papel de Xuan. Para a receita de grandes somas de dinheiro, essas 3 grandes estratégias, quando implementadas em conjunto, fazem jus ao título de ferver um sapo em água morna de Li Xian. Quanto a resolver o problema dos estados vassalos, é muito mais simples do que lidar com as famílias nobres. Basta mudar a perspectiva. Basta emitir um decreto de graça, mudando o sistema de herança do primogênito dos estados vassalos para que o filho mais velho, o segundo filho, o terceiro filho e até os irmãos mais velhos herdem juntos. Qualquer herdeiro tem o direito de dividir a terra e o poder militar. Posteriormente, a corte formulará os títulos correspondentes, concedendo-lhes grandes recompensas, a fim de dividir as terras dos estados vassalos. Quando chegar a hora, o problema dos estados vassalos. Se os estados vassalos não estão obedecendo abertamente e resistindo secretamente, nem possuem exércitos por conta própria, então é simples. Deixe-os em caos interno. O impacto causado por este decreto de graça, uma vez emitido. Guo Yuyan, como imperatriz de um país, sentiu um choque em seu coração. Isso é como um meteorito caindo do céu, tornando difícil resistir. Ela pode se sentar nesta posição com a ajuda de uma filha, então naturalmente não é uma pessoa medíocre. É que tantos problemas pesam sobre ela,
tornando-os um tanto difíceis de resolver. Por favor, explique os detalhes das regras e procedimentos do sistema de exames imperiais. Além disso, como se deve conquistar o apoio popular? Guo Guiyuan finalmente pegou a caneta e continuou a anotar as perguntas. O brilho está oculto em Beiyu. Depois de hoje, o clã Pará de Daqian receberá uma grande reforma. Quanto a Li Xian da Vila Li, apenas este conteúdo é suficiente para torná-lo famoso no futuro. A posição de Marquês e Primeiro-Ministro é bem merecida. Só que ele não fará isso. Se for esse o caso, os membros das famílias nobres do clã Pará não lidarão primeiro com ele, mas com Li Xian. Portanto, as habilidades de Li Xian não devem ser conhecidas por ninguém. Li Xian só pode ser usado por mim. Além disso, o salsichão de amido também é muito gostoso. Pátio da família Li na Vila Li. Quando fiquei sabendo do conteúdo de outra pergunta, assustou-se de repente. Em seguida, olhou para Gong Xinli, a filha, com espanto e incerteza. Os funcionários civis e militares abaixo também levantaram a cabeça, olhando para Gong Yuan acima, com curiosidade em seus corações. Será que a imperatriz de hoje dirá alguma coisa, ou será como antes, apenas uma audiência matinal simples? Então deixarei os funcionários civis e militares partirem sozinhos. Vossas excelências têm algo a dizer? Gong Yuan disse levemente. Incapaz de discernir alegria ou raiva, assim que as palavras caíram, um homem na casa dos 50. Um velho ministro usando um alto chapéu preto foi o primeiro a se levantar e disse: Este humilde servo saúda vossa majestade. Quem se levantou foi o primeiro-ministro da esquerda, Lin Xian, que ocupava um cargo elevado, vinha de uma família nobre e tinha grande prestígio. Gongun respirou fundo, preparando-se para o que ia dizer, e falou com o coração na mão: Majestade, o céu lhe chamou há algum tempo. Este velho ministro está muito preocupado com isso e até fez uma viagem especial aos locais atingidos pelo desastre, para aliviar a situação do povo por vossa majestade. Mas falando nisso, Lin Xian fez uma pausa e disse com alguma raiva: Este humilde servo ouviu dizer que, aproveitando o ano novo e o desastre da neve, as tribos de Olmu do Norte têm repetidamente invadido as fronteiras de nosso reino. Este humilde servo sugere que, na primavera, tropas sejam enviadas para as pradarias do norte para garantir o povo de Daqian e a segurança do território, a fim de dissuadir as tribos de Olmu do Norte. Sob o apaixonado conselho do primeiro-ministro da esquerda, muitos ministros também se levantaram e disseram a mesma coisa. Essas pessoas são obviamente da facção do primeiro-ministro da esquerda. Esta facção tem muita influência na corte de Daqian. Quase um terço dos ministros estão relacionados ao primeiro-ministro da esquerda, Lin Xian, e a família Lin por trás do primeiro-ministro da esquerda é uma das maiores famílias nobres de Daqian. Auxiliou o príncipe herdeiro na luta entre a imperatriz e o príncipe herdeiro. E depois que o príncipe herdeiro foi derrotado, eles se voltaram para ajudar a imperatriz. Então, após a ascensão do novo imperador, a imperatriz, mesmo que estivesse insatisfeita por causa dos eventos anteriores, não se atreveu a atacar esta facção. Na verdade, não é que ela não queira, mas que não ousa. Pode-se dizer que todo o Palácio Imperial, alguns grandes negócios estão quase todos relacionados à família Lin. Já antes da morte do falecido imperador, a família Lin controlava muitos negócios da dinastia anterior: sal, chá, tecidos, restaurantes, etc., estão espalhados por todo o antigo país. Pode-se dizer que a família Lin, liderada por Lin Xian, controla as linhas de vida econômicas do antigo país. Se não fosse pelo equilíbrio do primeiro-ministro da direita, temo que até a ex-imperatriz não pudesse dar ordens. O que Lin Xian faz, a família Lin pode até controlar diretamente a política da dinastia Daqian. No verão passado, por que a imperatriz queria pegar um clã aristocrático que estava um pouco ligado à família Lin? Isso causou uma repetição da família Lin até certo ponto. Levando à instabilidade da situação política de Daqian, foi Lin Xian quem apareceu para resolver isso. Lentamente se acalmou, e Gong Yuan naturalmente teve uma grande dor de cabeça com a família Lin. Mal posso esperar para punir a família Lin rapidamente. A coragem da família Lin já fez com que ela se sentisse como um espinho em seu lado, porque Lin Xian sempre teve uma demanda, ou seja, ele espera que o filho mais velho da família Lin, Lin Zhen, se case com sua majestade para amarrar completamente a imperatriz. Para este fim, Lin Xian ofereceu condições muito altas, incluindo muitos projetos comerciais transferidos para o palácio para enriquecer o Tesouro Nacional, ou mesmo como imperatriz. O cofre privado não importa, mas os olhos da imperatriz são muito altos e ela não gosta de ninguém. No final,
Este assunto foi arquivado, embora haja rumores que Gong Yuyan já tem uma pequena princesa, e até algumas pessoas viram o aparecimento da pequena princesa. Mas rumores são apenas rumores, e sem evidências, a família Lin e outros clãs aristocráticos naturalmente não querem acreditar, apenas algumas pessoas com segundas intenções estão exagerando as coisas. As palavras de Lord Lin podem não ter considerado a situação real? Neste momento, Lu Yunqing casou-se repentinamente. Sua Majestade disse há algum tempo que o Tesouro Nacional está vazio e precisa descansar e recuperar. Agora você quer ir para a guerra. Quem pagará pelo dinheiro da guerra? Será você quem pagará? Lord Lin é tão generoso? Lu Yunqing, o primeiro-ministro da direita de Daqian, é quase o mesmo que o primeiro-ministro da esquerda, Lin Xian. Também é um dos clãs aristocráticos mais importantes de Daqian, principalmente porque a linhagem do primeiro-ministro da direita tem mais generais militares. A infiltração é muito profunda, e uma palavra pode influenciar a promoção e rebaixamento de oficiais militares do exército. Os primeiros ministros da esquerda e da direita, um civil e um militar, o primeiro controla o sustento econômico e o último controla os generais militares do exército. Mesmo que Gong Yuyan possuísse o talismã militar, seria difícil para ela agir contra essas pessoas, uma vez que agir, é muito provável que cause uma grande reação, afetando tudo. Será que o povo da fronteira não são súditos do meu grande Qian? Posso vê-los sendo intimidados por aqueles bárbaros do norte? Será que o Lord Lu não se atreve a ir para a guerra porque tem muitos filhos no exército? É melhor se aposentar e entregar sua posição para alguém capaz. Nem mesmo se atreve a enfrentar uma mera tribo nômade. Como pode lutar contra os outros dois reinos? Que vergonha! O primeiro-ministro da esquerda zombou e rebateu sem rodeios. Lu Yunqing estava prestes a falar, mas a imperatriz Gong Yuyan levantou a mão e interrompeu os dois. Eu considerei o que vocês dois ministros disseram, mas o dinheiro restante no Tesouro Nacional foi alocado para o desastre de sangue. Agora não há muito dinheiro sobrando. Se vocês dois estiverem dispostos a doar dinheiro, eu naturalmente deixarei meus filhos de Daqian irem punir as tribos nômades do norte que não conhecem o bem. Gong Yuyan chegou a este ponto. Seu tom era majestoso, mas também um pouco triste. O imperador realmente não tem dinheiro. Em vez disso, precisa pedir dinheiro aos ministros. Esse tipo de imperador é realmente muito frustrante. O primeiro-ministro da esquerda, Lin Venian, imediatamente disse com uma cara de choro: Sua Majestade, este velho ministro também gostaria, mas de onde este velho ministro tiraria o dinheiro? No ano passado, no desastre de sangue, este velho ministro já tirou dinheiro do próprio bolso, supervisionando toda a família Lin, trabalhando em conjunto para arrecadar 10.000 taéis de prata. Este é o limite. Se não fosse pela ajuda total deste velho ministro, temo que muitos lugares teriam dificuldade em superar as dificuldades. Depois que Lin Venian terminou de falar, ele olhou para Lu Yunqing novamente. Se você quer falar sobre ter dinheiro, a família do Lord Lu está no comando da indústria de mineração, e os lucros da fundição de ferro são generosos. Por que não, seu velho patife? Você está caluniando. Este primeiro-ministro Lin Yinshen é um oficial da corte. Este velho ministro, como ousaria desviar dinheiro? As contas de cada mês são claras. Será que o Lord Lin já está velho? Atacando os outros indiscriminadamente, o primeiro-ministro da direita, Lu Yunqing, imediatamente arregalou os olhos e rebateu. Vendo essa cena familiar, Gong Yuyan ficou em silêncio por um longo tempo. Toda a corte de Daqian. Os dois primeiros ministros da esquerda e da direita quase controlam a política. O que mais eles podem fazer além de discutir quando vão à corte matinal? Ele já ouviu até seus ouvidos ficarem calejados. O primeiro-ministro da esquerda, Lin Venian, controla a economia de Daqian. O primeiro-ministro da direita, Lu Yunqing, controla secretamente o poder militar, restringindo o partido do príncipe herdeiro e os ricos aristocratas, os dois reinos de Qishu sempre. Os recentes atritos fronteiriços e a situação familiar indefinida, e ambos os países têm um pacto de casamento, ou seja, fazê-lo casar-se com os monarcas dos reinos de Qishu. Se for assim, qual é a diferença entre Daqian e um país vassalo? Se não fosse pelo fato de que enviar tropas para Daqian despertaria a suspeita do outro lado, levando a uma defesa interna vazia. Provavelmente qualquer um dos reinos de Qishu já teria enviado tropas para Daqian. Se Daqian se tornasse uma zona de amortecimento para a disputa entre os reinos de Qishu, portanto, sua maior ambição no momento ainda é casar-se com a princesa Yan do antigo imperador e, em seguida, fazer de Daqian um estado vassalo que homenageia os estados soberanos todos os anos. Assim,
Todos os anos, no início do ano, os emissários dos reinos de Kishu vêm aqui para uma competição. Eles até mesmo miram abertamente o tribunal de Dakian, mas ele só pode assistir com raiva. Sem mencionar as pessoas ao lado dos dois conselheiros, que o lembram constantemente de se casar com a pessoa recomendada por aquela seita. Nada mais são do que essas famílias aristocráticas. Este é o seu dilema, difícil de resolver. Quanto ao antigo príncipe herdeiro Gon Xiao, esqueça. Ele é apenas alguém que quer tornar-se um vassalo dos reinos de Kishu. Mesmo que ele entrasse em guerra com os dois países, ele não estaria disposto a ser um covarde assim. Mesmo que Gon Xiao não seja um monarca sábio, mas um imperador como o velho imperador, sem grandes realizações. A princesa Yangon já desistiu de lutar pelo trono. Ela ainda precisa ascender à força ao trono como mulher? Ela simplesmente não suporta deixar esta terra ser marcada com a marca dos reinos de Kishu. Essa é a sua vergonha como membro do clã Gon. Então ele se senta nesta posição. Calem-se todos. A princesa Yangon semicerrar os olhos e interrompeu-os levemente. Sob esta frase, o barulho de toda a corte cessou abruptamente. Os funcionários civis e militares endireitaram seus corpos. Olharam curiosamente para a princesa Yangon. A princesa Yangon bateu no trono do dragão ao lado com seus dedos esguios e delicados. Este assunto não será mencionado por enquanto. A razão para manter todos aqui hoje é para promover uma política que beneficiará Dakian. Quando essas palavras foram ditas, todos ficaram animados. Que guerras em muitas áreas fronteiriças, que atritos com nômades, que desastres de sangue expulsaram tantos cidadãos. Eles não se importam muito. De qualquer forma, não são eles que estão sendo expulsos. Estes são os problemas da imperatriz. O que mais lhes interessa são as novas políticas. No início do ano, eu pensei cuidadosamente que existem muitos descendentes de Dakian com títulos que não fazem nada e são inúteis. Essas pessoas não fazem nada o dia todo e vagam ociosamente, cometendo crimes na capital imperial e em todos os lugares, sem disciplina correspondente. Casos de sequestro de moças e intimidação de pessoas com poder são comuns. Então, estou me preparando hoje. Uma política para impor certas restrições sobre eles. A imperatriz olhou para o eunuco ao lado dela após terminar de falar. Agora é o momento para o eunuco desempenhar um papel. O eunuco assentiu e disse com uma voz estridente enquanto segurava o decreto imperial. Sua Majestade o Imperador é benevolente. A partir de hoje, os títulos de nobreza de Dakian, originalmente Duque, Marquês, Conde, Visconde e Barão, serão formalmente ajustados para 3 níveis, Duque, Marquês e Conde. Os títulos de Visconde e Barão serão automaticamente cancelados. Aqueles em meu Dakian que têm títulos, mas não têm mérito, seus filhos não herdarão completamente, mas serão automaticamente reduzidos em 10% na herança. Com base nisso, a próxima geração será a mesma, até que o título desapareça e não desfrute mais do salário de Dakian. Um discurso provocou milhares de ondas. Os oficiais civis e militares abaixo ferveram de repente. Isso não é pegar em um clã aristocrático específico, mas cortar o futuro de todos os clãs aristocráticos. Sua Majestade, este assunto é inadequado. Os títulos de Dakian já circulam há centenas de anos. Os ancestrais não devem ser mudados, caso contrário, isso causará instabilidade na fundação de Dakian. Aqueles de clãs aristocráticos protestaram neste momento. Gon Yuyan olhou para a aparência fervilhante abaixo. Um traço de zombaria brilhou em seus olhos. Ela é realmente tão incompetente? Mesmo se falhar em atacar a aristocracia, agora reduzir alguns títulos também não consegue avançar. Pensando nisso, uma luz fria floresceu nos olhos de Gon Yuyan. A intenção de matar ferveu repentinamente. Olhando fixamente para as pessoas abaixo, disse palavra por palavra. Não se trata apenas de reduzir algumas coisas desnecessárias no futuro, o período é de pelo menos algumas décadas depois, e suas reações são tão intensas. Ministro das Finanças, saia e leia para todos a receita e despesa do Tesouro Nacional do ano passado, especialmente diga a eles o número e a quantidade de funcionários fantasmas. Deixe essas pessoas ouvirem atentamente. O ministro das Finanças, Lin Dongyang, teve uma dor de cabeça e não teve escolha a não ser dizer com firmeza. No ano passado, a receita acumulada do Tesouro Nacional de Dakian foi de 3,3 milhões de taéis de prata, e as despesas do Tesouro Nacional foram de 3,25 milhões de taéis de prata. Há 35 mil pessoas com títulos, dos quais 23 mil são viscondes e barões, com uma despesa total de 830 mil taéis de prata, dos quais a despesa dos viscondes e barões é de 450 mil.
Há menos de 100.000 taéis de prata sobrando no Tesouro Nacional. Se isso continuar, mesmo que não haja desastres naturais este ano, as receitas não conseguirão cobrir as despesas. Depois que essa frase foi dita, todos os ministros do tribunal ficaram um pouco atordoados, cada um com uma expressão inacreditável, olhando para a pessoa ao seu lado. Eles não esperavam que houvesse tantas pessoas com títulos recebendo salários fantasmas. Todos são pessoas inteligentes. Tendo dito tão claramente, eles também tocaram agudamente em um problema. Que é que o tribunal está prestes a não conseguir pagar, sem dinheiro para pagar. Todos, por unanimidade, olharam temporariamente para Lu Yunqing, Lin Shan à esquerda e Lu Yunqing à direita, sem dizer uma palavra. Apenas abaixaram a cabeça e não olharam para você. Pelo silêncio do primeiro-ministro da esquerda e do primeiro-ministro da direita, pode-se ver que isso é verdade. Se houver fraude, talvez os dois seriam os primeiros a gritar por injustiça. Parece que o tribunal realmente não tem dinheiro. Desta vez, talvez precisem que, quando o tribunal não tem dinheiro, não importa quantos sejam absolutos. É melhor dar um passo atrás e deixar a imperatriz reduzir alguns gastos, afinal, esses gastos são apenas alguns gastos futuros que não abalam as raízes. A razão pela qual Li Xian pôde repreender diretamente foi que Gogo Yuyan olhou friamente para todos e disse: no ano passado, o Ministério das Famílias alocou urgentemente 50.000 taéis de prata do tesouro para a área afetada pelo desastre. Entre eles, 30.000 taéis de prata foram parar nas mãos de algumas pessoas, e algumas pessoas até esconderam e relataram falsamente, criando uma postura de paz e prosperidade. Vocês realmente acham que eu não sei dessas coisas? Vocês, algumas pessoas, são realmente muito ousadas. O primeiro-ministro esquerdo vislumbrou um raio de luz em seus olhos ao ouvir isso. Este assunto foi feito por seu pessoal. Ele ficou muito zangado depois de saber, então lidou secretamente com a outra parte. Mais tarde, ele deduziu a maior parte do dinheiro para o local. Ele não esperava que Sua Majestade soubesse de tudo. Ele não é uma pessoa muito estúpida. Quanto mais próspero o tribunal, mais seguros e prósperos eles estarão. É que as coisas já aconteceram. Embora ele tenha limpado a bagunça depois, ainda é uma mancha. Temo que o primeiro-ministro direito também tenha reunido muitas evidências. Espere por uma oportunidade para lhe dar um golpe trovejante. O sexto príncipe Lu Yunqing apenas olhou para a mina de pedra espiritual, parecendo estar assistindo a um bom show. Obviamente, ele também sabe sobre este assunto, e agora o tesouro está prestes a ficar vazio e incapaz de cobrir as despesas, além da necessidade urgente de dinheiro constantemente anteontem. A dedução é apenas reduzir parte das despesas nas próximas décadas. Vocês estão reagindo de forma tão drástica. Eu não acho que vocês queiram arrastar o tesouro para baixo e deixar a corte se desintegrar, ou talvez algumas pessoas entre vocês já estão em conluio com países inimigos? Vocês realmente querem me forçar à morte? Arrastar todo o grande Qian para baixo? As palavras da imperatriz fizeram com que os ministros presentes ficassem chocados, e todos se ajoelharam e gritaram: Sua Majestade, tenha piedade. Até os primeiros ministros esquerdo e direito também estão ajoelhados no chão neste momento. O tesouro está quase vazio. Se continuar assim, o país não será mais um país. Se um país inimigo invadir, não há nem dinheiro para lutar. De que serve manter vocês, um bando de bêbados inúteis? Guogu Yuyan disse com um sorriso frio, não era para atacar uma certa família nobre, mas para mudar a política de Daqian. É naturalmente mais fácil de implementar. Tudo bem, não se ajoelhem, levantem-se todos. Guogu Yuyan disse levemente. Estima-se que até agora, o 5º ano de Daqian ainda não tenha melhorado. O atrito com países inimigos se intensificou e a situação é imprevisível. Agora que todos vocês, meus amados ministros, estão aqui, então eu pretendo aproveitar este dia para promover a segunda política benéfica. As palavras da imperatriz fizeram com que as pupilas dos primeiros ministros esquerdo e direito se contraíssem. Se não fizer nada, fará com força e determinação. Assim que a primeira política foi emitida, a segunda já estava prestes a ser anunciada, deixando todos os ministros apavorados, temendo que a imperatriz de repente os atacasse. O eunuco limpou a garganta e continuou em voz alta: Sua Majestade é abençoada pela graça imperial. Os dois maiores vassalos, com grande experiência anterior, têm lealmente protegido Daqian por mais de 100 anos, contribuindo enormemente para a estabilidade do território de Daqian. A lealdade é evidente, portanto Daqian irá conceder prêmios adicionais aos dois grandes estados vassalos. Retirar poder gracioso é outra regra, mas desta vez o foco
Está direcionado aos dois principais estados vassalos, aliviando os membros do clã. Os ministros dos estados vassalos presentes ficaram tensos e só puderam agradecer ao imperador por sua graça. A imperatriz de hoje está irritada. Elas não querem expressar sua raiva. O primeiro-ministro da esquerda olhou temporariamente para a imperatriz acima. Um traço de hesitação brilhou em seus olhos. Este não é o estilo da imperatriz. O estilo da imperatriz é direto. Ela faz o que pensa, então como poderia promover secretamente e elogiar abertamente? Isso não é nada como as características da imperatriz. Será que a imperatriz tem uma pessoa capaz por trás dela? Alguns dias depois, na vila de Li, eu ainda não sabia o que estava acontecendo na corte. Olhando para a carta que minha filha, Gong Xinyi, recebeu, perguntei curiosamente, o que sua mãe disse? Gong Xinyi mostrou a língua ao ouvir isso. Pai, na verdade, a mãe quer muito ganhar dinheiro, mas ela acha que fazer papel é muito lento. Ele sorriu naquele momento e disse, você perguntou à pessoa certa. Claro que sim. Mas você tem que beijar o papai primeiro, então o papai vai te contar. Gong Xinyi se aproximou imediatamente ao ouvir isso. Ela me beijou várias vezes no rosto. Só então peguei um pedaço de papel satisfeito e escrevi algumas palavras grandes. Método de melhoria da porcelana. Não muito tempo depois, a expressão de Gong Yuan ao ver minha carta tornou-se complicada. Ela realmente não é uma pessoa comum, mas uma fênix entre os homens. Mas por que ela estaria disposta a viver naquela pequena vila? Depois de morder o lábio, a imperatriz chamou a guarda pessoal e disse solenemente: siga os passos na carta para fazer produtos de porcelana acabados. Mostre-os a mim e então podemos estabelecer a fábrica de porcelana de Daxian diretamente. A produção de papel e a produção de porcelana avançarão diretamente. Nenhuma técnica ou fórmula será vendida atualmente, apenas o comércio será realizado. A atual Gong Yuya não tem mais dúvidas sobre a capacidade de Li Xian. Então ela quer estabelecer uma instituição de ganho de dinheiro que pertença ao seu lado o mais rápido possível, em vez de sempre observar a expressão do Ministério das Finanças. Desta forma, se houver algum desastre de neve semelhante, Daxian também pode ser ajudado. Sim, a guarda pessoal estava prestes a sair, mas parou novamente. Mesmo que o seu decreto retrocedesse, digamos, 10.000 passos, mesmo que o produto acabado que registra o processo da porcelana azul e branca fosse revelado. Mas ela tem a estratégia atual, já é uma pessoa de capacidade indiscutível. Por que Vossa Majestade não dá uma ordem? Deixá-la ser usada por Vossa Majestade, e até mesmo deixá-la se tornar a conselheira de Vossa Majestade. Assim, Vossa Majestade estava sendo servida por uma serva do palácio. Yair balançou a cabeça ao ouvir isso. Sua tia não aceitaria seus pensamentos. Dessa forma, a troca de cartas também é muito boa. Espero que ela possa dar mais surpresas à tia. Ainda não sei sobre este assunto. Minha esposa barata já está vigorosa e resoluta. Promoveu os negócios de fabricação de papel e porcelana e levou Xiaoan para Cidade Imperial da Qian. Originalmente, quando partimos, planejamos levar 100 milhões para ver a Cidade Imperial. Como resultado, 100 milhões de moedas de ouro para a Cidade Imperial não são tão boas quanto tirar uma boa soneca, então as pessoas que saíram desta vez. Só eu e Xiaoan, entrar na cidade hoje é planejar procurar uma casa para morar e economizar para o dote da esposa. Logo Xiaoan e eu chegamos a uma agência imobiliária que vendia casas, depois que os dois entraram. Um homem de cerca de 30 anos veio ao meu lado e disse com um sorriso: jovem mestre, posso perguntar o que você precisa? Eu fui direto ao ponto. Eu quero comprar uma casa. Quais são as diferentes opções? Me apresente. Ok, nossos hóspedes aqui, contanto que você tenha prata. Basicamente, você pode comprar qualquer coisa, desde pequenas casas com uma entrada e uma saída, até casas médias com 2 entradas e 2 saídas. E grandes casas com 3 entradas e 3 saídas. Este corretor de imóveis sorriu e me apresentou cada uma delas. Eu franzi a testa ao ouvir isso. No futuro eu vou morar com minha esposa, então definitivamente não pode ser pequeno. A família daquela esposa barata não é simples. Estima-se que ela já viu muito do mundo, então não pode comprar uma casa qualquer. Uma pequena casa com uma entrada e uma saída, de qualquer forma, tem que encontrar uma casa um pouco maior. Dessa forma, quando for a hora de receber a esposa, o que pode ser apresentado? Além disso, eu ainda tenho que fazer alguns experimentos de invenção no pátio, então definitivamente não pode ser muito pequeno. Caso contrário, não vai ter espaço para se esticar.
Se o jovem mestre quiser comprar uma casa com 3 entradas e 3 saídas, atualmente temos uma aqui. Uma casa totalmente equipada que acabou de ser esvaziada, e você pode até receber 2 criadas extras. Tem alguns móveis básicos dentro, e fica no final da Avenida Chan. Também é muito bom, a menos que a família tenha tido problemas, precisa ser revendido. Nem todo mundo pode comprar esta casa. Não sei se você está interessado. O corretor de imóveis disse com um sorriso. Ele achava que meu jeito de falar era extraordinário e eu deveria ser o filho de uma família rica. Afinal, nem toda família é qualificada para ter um acompanhante ao lado, então ele planejou colocar diretamente o conjunto. Assim que chegou à mansão da agência deles para venda para mim, esta casa está amplamente envolvida. Eles realmente não querem mantê-la. É uma batata quente. Uma figura importante já notificou que eles devem vendê-lo o mais rápido possível. Eu não entendo muito bem, então só posso dizer: você pode me levar para dar uma olhada? Um pátio com 3 entradas e 3 saídas é quase a mesma coisa. Além disso, a Avenida Chan fica não muito longe dos pés do Palácio Imperial. Presumivelmente, a segurança pública lá também é o melhor em toda a dinastia Tang. Sob a liderança do corretor de imóveis, vocês chegaram à porta de uma residência. Mansão Liu. Eu vi as grandes letras na placa e perguntei com curiosidade. Sim, senhor, você também viu. O antigo dono desta casa era da família Liu, mas agora há alguns problemas na família. Então eu quero me livrar dela rapidamente. Esta casa tem um valor excelente. O corretor de imóveis pegou a chave, abriu a porta do pátio e entrou. Ao entrar na residência antiga, uma mistura de o aroma de sândalo de madeira velha e o aroma de ameixa flutuaram silenciosamente na superfície, isolando o barulho do mundo exterior. Havia também um velho varrendo o chão lá dentro. Ele ergueu a cabeça e olhou para cima, depois abaixou a cabeça e varreu o pátio em silêncio. Você ainda pode dar-lhe algo para comer e pode ajudá-lo a limpar todo o pátio. A obsessão deste velho talvez seja para ficar nesta casa. Se você quiser esta casa, este velho será dado a você gratuitamente. Retirei o olhar e olhei para o pátio limpo. Suponho que foi limpo pelo velho à minha frente. Se fosse um velho da antiga mansão Liu, e ninguém o abrigasse na fase atual, não haveria problema em deixar a outra pessoa ficar. Depois de passear um pouco, eu estreitei ligeiramente os olhos. Esta mansão Liu costumava ser uma família rica e poderosa. Eu não sei o que aconteceu, fazendo com que a outra parte quisesse revender esta grande mansão. Eu apenas me pergunto qual é o preço. O preço desta casa é de apenas 2.000 taéis de prata. Você pode comprá-la diretamente. A casa está do nosso lado na agência imobiliária. A escritura da casa e a escritura da terra estão completas. Pagamento à vista e entrega, garantindo publicidade e transparência. O corretor de imóveis disse, parecendo que o jovem mestre à sua frente parece muito interessado nesta casa. Quando ouvi falar de 2.000 taéis de prata, fiquei imediatamente assustado. Tão caro? Vocês não estão enganando as pessoas? Isso é muito ultrajante. Tenho que saber que minha família tem milhares de hectares de terras férteis, além de meu pai ter outros pequenos negócios, economizando por tantos anos. Só consegui juntar mais de 1.000 taéis de prata, e comprar uma casa como essa na minha frente custaria 2.000 taéis de prata. Como é possível comprar? E tem 2 criadas e um velho faxineiro. Como vou sustentar as criadas? Na hora, puxei Xiaoan e quis ir embora direto. Não vou comprar. Que comprar o quê? Não dá para comprar essa casa nem se vender a cueca. Esse não é um lugar que eu possa alcançar. Parece que vou ter que sacrificar minha esposa. Se não tiver jeito. Não preciso bancar o rico para comprar uma casa boa com 2 pátios. Tenho que guardar algum dinheiro para criar minha filha. Não vou gastar todo o dinheiro da comida, né? Senhor, espere um pouco. O corretor viu que eu ia embora e me puxou ansiosamente. Eu, Hou Li, olho para o corretor na minha frente. Não vou te dar dinheiro de passagem. Você se ofereceu para me mostrar a casa. Agora estou planejando ver outras casas. Essa casa é muito cara. Não dá para comprar mesmo. Senhor, não quero dinheiro de passagem. Quero perguntar se você quer mesmo essa casa. O corretor disse apressadamente. Ele olhou para mim e achou que esse garoto ia dar negócio hoje. Se essa venda for fechada, o dinheiro de volta da agência será muito. Além disso, ele também se livrou de um problema da agência. Talvez ganhe o dinheiro que deveria ganhar em alguns anos. Esse é um negócio muito lucrativo. Se não houver grandes problemas, é claro que quero. Mas é muito caro. Quem pode comprar com 2.000 taéis de prata? Me leve para ver outros lugares.
No máximo, consigo pagar 1000 taéis de prata. Acho que você não vai concordar. Essa casa é muito boa mesmo. Quem não gostaria? Pena que eu não tenho dinheiro suficiente. Minha esposa me deu alguns lingotes de ouro, mas não pretendo usá-los. É só para emergências. Não posso gastar o dinheiro da comida do meu filho facilmente. Senhor, se você realmente quiser, 1000 taéis de prata também servem. Mas preciso solicitar. O corretor enxugou o suor da testa e rangeu os dentes. Joguei uma bomba pesada. Franzi a testa e olhei para o corretor HU e disse, sério? Diretamente pela metade do preço? Tem muita sujeira nisso? Na minha compreensão. Se uma casa boa em uma boa localização tiver que ser vendida com um grande desconto, então definitivamente há alguns problemas. E não são pequenos problemas. O corretor enxugou o suor inexistente da testa e disse apressadamente, senhor, você está brincando. Qualquer casa antiga com algumas décadas, como não teria sujeira? Se você quiser uma casa nova, pode ir ver outros lugares, mas essa localização é perto da cidade e não tem nada lá dentro. Precisa que o senhor providencie tudo depois. Tudo depende do príncipe. Não há nada escondido nisso. A mansão Liu era originalmente a casa do Lord Liu. O Lord Liu agora sofreu uma calamidade na prisão, e seus filhos querem vender seus bens. Então eles nos hipotecaram a escritura da terra e a escritura da casa. Então podemos decidir vender a casa. É tão simples e os procedimentos estão completos. Definitivamente, não haverá disputas subsequentes, você pode ter certeza. Eu franzi a testa quando ouvi isso. Será que as duas criadas e o velho varredor eram todos pessoas da mansão Liu antes? Ouvindo assim, parece que não há nada de errado. Afinal, não há muitos truques para comprar uma casa em Daqian, sem taxa de administração ou eletricidade. Taxa de gás e outras taxas, desde que haja uma escritura de propriedade, não há problema. Eu pensei sobre isso e disse, vamos primeiro, vou perguntar lá fora, você pode solicitar lá primeiro. Se não houver problema, comunique-se novamente amanhã. Lugares baratos devem ter problemas, absolutamente não é possível. O que Yaren disse é tão simples, ou é necessário ser cauteloso e perguntar a mais uma pessoa. Na manhã seguinte, depois de uma manhã inteira de investigação, finalmente dei um suspiro de alívio. Essa casa é realmente assim. É que Lord Liu foi preso não muito tempo atrás, e então a família Liu vendeu a mansão. Talvez haja algo escondido por trás disso, mas não é um grande problema. Então, encontrei Yaren novamente e fui à mansão Liu para verificar cuidadosamente, e também gastei dinheiro para encontrar um profissional. Acho que aquele Yaren parece estar escondendo alguma coisa. É um pouco excessivamente tranquilo comprar esta casa. Poderia ser sobre isso? O que aconteceu com o Lord Liu? Mas já que comprei, não me importo com mais nada. Afinal, tenho todos os documentos completos. Posteriormente, Yashin também cumpriu sua promessa e me deu 2 criadas de 13 ou 14 anos, e é claro, também naquele pátio. Originalmente, ele vinha com uma má visão. Peguei a escritura da casa e fiquei satisfeito e inspecionei o pátio. Então fui até o velho e disse, olá, vovô, esta casa é minha agora. Acabei de comprá-lo, então você não precisa se preocupar. Você pode ficar aqui o tempo todo. Vou fornecer comida para você todos os dias. Agora estou planejando voltar e trancar o portão do pátio. Onde você mora? O velho levantou a cabeça e olhou para mim com olhos turvos, e então indicou a lenha não muito longe, sem dizer uma palavra. De repente me lembrei desta lenha. Acabei de abrir a porta e vi que havia sinais de vida e um pouco de comida dentro. Acho que este velho tem vivido aqui o tempo todo. Meu nome é Li Xian, o Xian da Madeira, filho e ósseo. Você pode ficar aqui em alguns dias. Depois de falar, peguei Xiaoan e saí da mansão Liu, enquanto o velho atrás dele continuava pegando a vassoura. Varrendo o pátio lentamente como se não soubesse de cansaço, uma e outra vez, logo voltei para a vila de Li. Pai, o que você estava fazendo? Por que demorou tanto? Gongxin já saiu, beicinho, um pouco infeliz. Depois que o pai se foi, ele morava sozinho em casa, embora tivesse muita comida e um banheiro com descarga. Mas ele se sentia muito sozinho, até tinha pesadelos, sonhando que o pai não o queria e nem sua mãe. Também estava em apuros por causa de algumas coisas, e todo o grande dinheiro no final parecia estar sendo cozido. Esse pesadelo deixou Gongxin muito assustado. Quando acordei, meu pai não estava em casa novamente, então eu só podia me embrulhar na colcha e esperar nervosamente que meu pai voltasse para casa. Apressei-me a abraçar Gongxin. Desculpe, pai teve algo para fazer, então demorou tanto tempo.
Mas pai vai te contar uma boa notícia. Pai comprou uma casa em Wanshen. Quando chegar a hora te levaremos para morar lá. Essa também é a nossa pequena casa para uma família de 3. Nossa família também tem uma casa em Wanshen. Você está feliz? Sério, Gongxin hesitou um pouco. Papai realmente comprou uma casa. Isso era algo que ele nunca teria pensado. Será que papai está planejando deixar a vila de Li? Isso é natural. E veio aqui, e pai não pode deixá-lo ficar na aldeia o tempo todo. Além disso, sua mãe também deve estar em Wanshen. Então, pai estava pensando em comprar uma casa em Wanshen, para que seja conveniente fazer alguns pequenos negócios lá no futuro, e também é mais conveniente para sua mãe vir vê-lo, não é? Eu disse com um sorriso, na verdade já tomei uma decisão. Em seguida, irei ao Wanshen para fazer alguns pequenos negócios para ganhar dinheiro para minha esposa. Agora só restam algumas centenas de taéis de prata no meu corpo. Embora eu ainda seja um homem rico, posso ver que minha esposa me joga fora 2 barras de ouro à vontade. Pode-se ver que a família da minha esposa deve ser uma família rica, então tenho que ganhar mais dinheiro para igualar a riqueza da minha esposa. Caso contrário, um homem moderno que viaja para a antiguidade não consegue economizar dinheiro para sua esposa, não é uma perda de rosto para a vasta gama de viajantes? Quanto à tecnologia de fabricação de papel e à tecnologia aprimorada de porcelana, já as dei à minha esposa, então naturalmente não me envolverei com isso, e o escopo dessas coisas é muito amplo. No momento, como uma pessoa comum, tenho medo de não conseguir controlá-lo, e neste momento é noite. A maior parte da rua Wanshen está muito movimentada e cheia de pedestres. Só há poucos pedestres perto da rua Chan. Neste momento, um homem de preto vestido com roupas noturnas de repente veio para fora da mansão de Liu. O homem de preto ficou do lado de fora por um momento. Com a chegada de um par de soldados patrulheiros, sua figura brilhou e desapareceu no local, e ao mesmo tempo, em Wanshen, Yu Yan está olhando para a carta escrita por sua filha. Mãe, papai comprou uma casa com 3 pátios em Wanshen hoje. Ele disse que a mãe também pode vir morar no futuro. Pela aparência de papai, ele está planejando se mudar para lá. No futuro, o tempo para retornar à vila de Li deve ser muito curto. Papai disse que está muito pobre agora e quer economizar dinheiro. Gong Yuyan ficou um pouco diferente ao ver este parágrafo. Li Xian comprou uma casa na rua Chan. Ele tem dinheiro para comprar uma casa lá? Claro, esse não é o ponto. O ponto é deixar a vila de Li e vir para Wanshen. Quando chegar a hora, Yi estará mais perto da mãe. Ouvindo o que o pai disse, ele está planejando sair para ganhar dinheiro. Depois de ganhar dinheiro no futuro, ele oficialmente se casará com a mãe e realizará uma cerimônia de casamento com a mãe de maneira justa. E para chocar toda a cidade, fazendo com que todos invejem a mãe. Ao ver as palavras de Yi, a expressão de Gong Yuyan tornou-se muito mais estranha. Aquele garoto quer se casar consigo e chocar toda a cidade amarela. Como será a reação dele quando souber a sua verdadeira identidade? Gong Yuyan olhou para os seus pés. Inconscientemente curvou os lábios. 3 dias depois, convoquei todos os moradores da Vila Li. Dei as terras gratuitamente para os moradores cultivarem e arrumei as minhas coisas para deixar a Vila Li. Depois de 6 anos de vida pacata, é hora de me animar. Eu tenho uma filha adorável e uma situação familiar. É muito provável que eu seja um pai feliz. Com a minha situação de pequeno proprietário de terras, é difícil casar com ela, mesmo com uma filha. A esposa levará embora impiedosamente. Naquele momento, temo não saber com quem chorar, por isso preciso me precaver. Eu me esforço para ganhar dinheiro para sustentar a minha esposa. Naquela noite, chegamos à porta da mansão Liu. Ao ver a mansão Liu à minha frente, finalmente soltei um suspiro de alívio. Virei-me para os aldeões que vieram ajudar. Irmão Niu, irmão Erzui. Basta colocar as coisas neste pátio. Muito obrigado a todos. Se tiverem tempo, quando vierem à Cidade Amarela, eu os levarei para beber. Xiaoan, vá abrir o portão. Eu lentamente ordenei que todos colocassem as coisas no pátio. Entre estas coisas, na verdade, existem muitos dos meus produtos experimentais. Eu tenho um laboratório especial. Coisas como fabricação de papel, caldeiras de queima e refino de medicamentos são todas produzidas neste laboratório. Então, eu também pretendo montar um laboratório neste pátio. Tenho uma premonição de que este laboratório no futuro afetará toda a dinastia daí e até mesmo este continente. Não me importo se é bom ou ruim. Eu só quero me proteger e ganhar o dinheiro da minha esposa discretamente. Só isso. Logo, as coisas foram todas movidas para o pátio. Eu pessoalmente mandei embora os aldeões da Vila Li e voltei para a porta novamente.
Eu estava prestes a entrar, mas franzi a testa porque a porta de uma mansão ao lado parecia ter acabado de ser aberta. 2 criados saíram. Não só estavam olhando para a casa com curiosidade, como também estavam sussurrando em voz baixa. Eles até olharam para mim com admiração. Eu franzi a testa ao ver isso. Eu nunca tinha perdido antes. Esta é a mansão do Sr. Liu, e o Sr. Liu agora está na prisão. Depois, eu comprei. Todo o processo parece não ter problemas, certo? Porque os olhos daqueles criados são como se estivessem olhando para um tolo. Inconscientemente, balancei a cabeça e entrei pelo portão do pátio. Ao entrar, vi o velho varredor sentado na mesa de pedra, perdido em pensamentos. Olá, vovô. Eu o cumprimentei, mas o velho não respondeu e continuou perdido em pensamentos. Balancei a cabeça e entrei sozinho, começando a organizar as coisas que trouxe da vila de Uji. Quanto a tia e Xiu-né, foram instalados em uma casa separada, já que vieram a este lugar. Definitivamente têm que morar sozinhos. A tia também não entende que não pode morar comigo o tempo todo. É preciso cultivar o pensamento independente da tia. Esse tipo de pensamento é muito benéfico para alguns comportamentos futuros da tia. Nesse tempo, a noite caiu rapidamente. Arrumei os utensílios de laboratório e os coloquei em um depósito no fundo do pátio. Assim que entrei para colocar as coisas, de repente, uma mão gelada apareceu no meu pescoço. Naquele momento, minha espinha parecia estar sendo lavada por gelo invisível. Gotas de suor frio jorravam incontrolavelmente da minha testa. Eu tenho dinheiro. Posso te dar dinheiro. Aproveitei o momento para dizer algo aleatório. Quem diria que na própria casa encontraria perigo? Lembrei-me repentinamente do que ouvi do corretor. E de que, durante a compra desta casa, ele sempre foi vago sobre o que aconteceu com ela. Apenas disse que o motivo pelo qual esta casa era barata estava intimamente relacionado com o incidente da mansão Liu. Então, o perigo que estou enfrentando agora está relacionado ao fato de eu ter comprado esta casa? Em um instante, meu couro cabeludo ficou dormente e rapidamente disse: Senhor, espere. Você está fazendo isso porque eu comprei esta casa? Você e o dono desta casa têm alguma inimizade? Não envolva pessoas comuns. Eu sou apenas um estudioso que foi enganado por aquele corretor e comprou uma casa. Queixas têm um culpado, dívidas têm um devedor. Por que envolver outras pessoas? Assim que as palavras foram ditas, a mão gelada finalmente se afastou um pouco. Ao ver isso, fiquei radiante por dentro. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, de repente senti uma mão estendendo-se à minha frente e batendo diretamente na minha boca e enfiando algo dentro dela. Arregalei os olhos e virei a cabeça em pânico, dizendo: O que você me deu para comer? O que me surpreendeu ainda mais foi que a pessoa na minha frente era na verdade uma mulher vestindo roupas pretas de andarilha noturna. Esta mulher era absolutamente linda, mas sua expressão era fria e seus olhos estavam cheios de intenção assassina. Sem dúvida, esta era uma mulher extremamente perigosa. A mulher estava prestes a falar, quando de repente tropeçou e quase caiu no chão. Em seguida, cuspiu um bocado de sangue. Sua expressão ficou imediatamente fraca. Você está bem? Perguntei, atordoado. Acabei de me dar algo para comer e agora está ferida e cuspindo sangue. Será que posso lutar um pouco? Minha bravura. Assim que pensei nisso, parei e abandonei a ideia. É preciso saber que as mulheres deste mundo não são nada simples, especialmente as que eu encontro. Nenhuma delas é uma pessoa comum, como a minha esposa barata, com uma origem nada simples. E também a mulher ao lado da esposa dela, e a mulher vestida de preto à minha frente, nenhuma delas é uma pessoa comum. Eu acabei de te envenenar. Faça como eu digo. Dentro de 3 dias, eu te darei o antídoto. Caso contrário, você morrerá envenenado em 3 dias. A mulher vestida de preto viu que eu estava olhando para ela de forma estranha e disse uma frase sem forças. Em seguida, ela sentou-se de pernas cruzadas no chão, como se estivesse recuperando seus ferimentos. Ao ouvir isso, meus olhos se arregalaram instantaneamente, apontando para mim mesmo, incrédulo. Isso é veneno? Não é possível, né? Será que eu vou ter que passar por outra noite humilhante? A mulher sentou-se no chão, abriu os olhos e disse calmamente: Estou te dizendo. Alguns vão me ajudar a pegar. Para ser sincero, eu tenho algumas dúvidas sobre o que essa mulher disse. Afinal, que tipo de veneno leva 3 dias para fazer efeito? A lógica é que qualquer veneno que entre no estômago será basicamente digerido. Se for venenoso, naturalmente fará efeito. Então, será que essa mulher está me enganando e precisa da minha ajuda?
Para comprar remédios e tratar os ferimentos? Ou devo denunciar a polícia? Mas ao pensar neste mundo, que parece um pouco incomum, parei novamente. Afinal, minha esposa consegue andar sobre a neve sem deixar rastros. Isso é obviamente muito não científico. Em seguida, respirei fundo e peguei um pouco de prata. E saí da mansão. É melhor prevenir do que remediar. No momento, talvez seja melhor obedecer e fazer o que me mandam. Vou fazer um leite com salsicha de amido na rua de pedestres novamente. Antes de ir, fiz duas coisas. A primeira foi induzir o vômito até me sentir desconfortável. Só parei quando não havia mais nada no meu estômago. A segunda foi dar algumas instruções para Xiaoan. Não deixar ninguém ir ao depósito no quintal, especialmente Yi, de jeito nenhum. Não deixar que ela entre por curiosidade. Embora a casa esteja trancada, quem sabe o que aquela mulher pode estar pensando sobre minha filha. Xiao assentiu com os olhos. Disse que ficaria de olho e não deixaria ninguém entrar. Em pouco tempo, preparei os remédios em casa, fervi-os, finalmente, levei a infusão. Enchi uma tigela medida e fiquei parado à porta do armazém. Também trouxe um pouco de álcool e alguns pedaços de pano. Hesitei por um momento, destranquei a porta, abri-a e entrei. Dentro do armazém, a mulher ainda estava sentada no chão, com uma aparência muito ruim. Havia manchas de sangue por baixo dela, muito evidentes, e podia-se perceber que era sangue preto, obviamente envenenada. Mulher heroica. Segui as suas instruções e procurei em várias farmácias para reunir esta receita. Mas pessoalmente acho que você não deveria cuidar dessa sua ferida? Entreguei a tigela. As marcas no chão são muito óbvias, deixadas por um curativo mal feito. A mulher não disse nada, olhou para mim, pegou agulhas de prata e testou-as na tigela de remédio, depois cheirou cuidadosamente o sabor da infusão. Só então pegou na tigela, bebeu tudo de uma vez e finalmente fechou os olhos para continuar a se curar. Agora há pouco vi você sangrando, trouxe pedaços de pano. Você realmente não precisa fazer um curativo? Perguntei novamente. Essa pergunta foi muito necessária. Embora tenha vomitado, durante esse período, ela definitivamente já digeriu muito. Ainda há um grande perigo, então essa pessoa não pode se dar mal. Sim, é apenas uma sugestão. Você não quer ouvir, tudo bem. Olhando para o olhar feroz da mulher, balancei a cabeça e planejei sair. Só que, neste momento, de repente ouvi um som de tum. A mulher não aguentou mais e caiu no chão. Olhei para a mulher caída no chão. Com uma expressão estranha, mulher heroica, você está bem? Neste instante, um pensamento passou pela minha cabeça, que era encontrar rapidamente o antídoto. Com a outra pessoa inconsciente, não seria o momento certo e as condições perfeitas? Nesta situação, não procurar um antídoto seria pura tolice, sem dúvida. Mas quando estava prestes a começar a tatear em busca do antídoto, hesitei um pouco. Porque vi que, na região abdominal da mulher, havia uma mancha de sangue muito evidente. É muito provável que ela já tenha perdido muito sangue e esteja lutando por um momento. Ainda escolho tatear a mulher, cada um por si e Deus por todos. Mas não encontrei o antídoto em lugar nenhum. Finalmente, coloquei a mão no ombro da mulher. Disse muito seriamente, irmã desconhecida, vejo que sua situação atual já é muito grave. O ritual de envenenamento está fora de questão e eu também não sei que veneno você tomou, então não posso prescrever o remédio certo. Mas o problema é com sua ferida. Preciso dar uma olhada sem querer. Salvar vidas é uma questão de extrema urgência e, crucialmente, preciso garantir minha própria segurança, então você não pode ter um acidente. Enquanto falava, já coloquei a mão na cintura da mulher. Coelhos, vocês se apressem. Nesse momento, a mulher começou a se debater. Sua voz era quase inaudível. Só que agora ela não pode se mexer. Nessa situação, você deve estancar o sangramento imediatamente. Você não pode me dispensar. O que acontecerá comigo se você me dispensar? Eu disse pesadamente, sem me importar com a ameaça da mulher, gentilmente a desamarrei. Sentindo meu movimento, a mulher ficou tão ansiosa que desmaiou. É bom desmaiar. Você disse que ia me envenenar. Por quê? Não é intencional nos prejudicar, de verdade. Eu disse uma frase reclamando um pouco. Se não fosse por isso, eu realmente não estaria tão ansioso para salvar pessoas. Também tirei um pouco do corpete. Olhei para a ferida, balancei a cabeça e me levantei. Se você não tivesse me encontrado, salvar sua situação realmente seria uma morte certa. Depois de balançar a cabeça,
Fui até a caixa ao lado e peguei uma agulha de prata fina, além de uma pinça longa e preservada. Em seguida, acendi as luzes em todos os lados. Até mesmo 2 lâmpadas foram acesas em cima do armário ao lado para garantir que não houvesse interferência de sombras. Só então cheguei perto da mulher e me agachei, de uma garrafa ao lado. Peguei um cotonete, peguei um pouco e dei na posição da ferida da mulher. E desinfetei a área ao redor da ferida. Em seguida, dei a agulha de prata. E aquela linha foram desinfetadas. Isso me deixa um pouco com pena. Meus equipamentos e recursos estão diminuindo. A qualidade dos equipamentos não é simples, mas nessas circunstâncias, não posso deixar de usar desinfetante. Nas horas seguintes, eu costurei a ferida abdominal e tratei os ferimentos. Além da região abdominal, ele tinha outras feridas de vários tamanhos. Claro, a maioria também era abaixo do peito e acima do abdômen. Depois de cuidar de tudo, finalmente enxuguei o suor da minha testa. Provavelmente só eu poderia te salvar neste mundo. Talvez o encontro de hoje à noite também seja uma espécie de destino. Quanto às toxinas em seu corpo, se serão fatais, eu não sei. Espero que você melhore logo, ou minha vida estará em suas mãos. Eu não terei paz de espírito. Depois de dizer isso, eu o cobri com um cobertor e saí do armazém. Quando fechei a porta, a mulher deitada no chão atrás de mim moveu um dedo inconscientemente. Lágrimas silenciosas escorreram pelos cantos de seus olhos. Pai, você disse que ia jantar agora mesmo. Onde você foi? Depois de me ver. Ela rapidamente se aproximou e perguntou. Seu rosto estava inchado, o que a fazia parecer muito fofa. Pai também. Você disse que ia fazer o jantar, mas saiu por meia hora. Eu sorri e toquei a cabeça de Shinner com carinho. Estou fazendo agora. Pai vai fazer um macarrão com caldo claro para você esta noite. Ele estará pronto em breve. Depois de meia hora, eu fiz 6 tigelas de macarrão com caldo claro. 2 porções para a mãe e a filha, 1 porção para Xiaoa e 2 porções para as 2 criadas. Quanto à porção restante, era para o velho varredor. Xiaoan foi responsável por levar a tigela de macarrão com caldo claro para ele. O velho abriu seus olhos turvos e olhou para Xiaoan. Finalmente, ele gentilmente se aproximou e começou a comer. No dia seguinte, eu trouxe o café da manhã para o armazém no quintal. O quarto estava vazio agora. Eu fiquei parado na porta, silenciosamente por um momento e disse impotente, heroína, não me ameace com o nariz e as mãos. Eu salvei sua vida. Mesmo que você não mostre gratidão, não retribua bondade com ódio. Enquanto eu falava, a pessoa atrás não tirou o lenço do nariz. Aparentemente ele também sabia o que aconteceu ontem à noite. Embora essa pessoa tenha sido frívola comigo, também o salvei. Este é um fato inegável. O que você veio fazer? Eu perguntei. Testei as coisas na minha mão, trouxe o café da manhã para você. A propósito, verifiquei se você estava bem. Mas agora parece que você deve estar bem. Quando você pretende me dar o antídoto? Não temos nenhuma queixa real entre nós, certo? A mulher ficou em silêncio por um longo tempo e respondeu sem relação. Diga-me por que você comprou esta casa? Ontem à noite, essa pessoa apalpou seu corpo e até tirou muita roupa dele. Isso não seria suficiente agradecê-lo 1000 vezes, mas no meio da noite, quando acordou, examinou cuidadosamente a ferida em seu abdômen. Descobriu que o sangramento da ferida abdominal já havia parado e que a posição da ferida também havia sido tratada de uma forma muito estranha e suturada com uma técnica que ele nunca tinha ouvido falar ou visto antes. Mas o efeito foi surpreendentemente bom, tanto que a mulher acordou cedo, mas cerrou os dentes. Não emitiu nenhum som, e o nível de envenenamento diminuiu muito agora. Além disso, a ferida foi completamente suturada, o que lhe permitiu caminhar um pouco, mas seu corpo ainda está muito fraco. Quanto ao que eu fiz ontem à noite, ele naturalmente sabe muito bem. A pessoa na frente dele realmente salvou sua vida, então, de qualquer forma, ele não pode fazer nada ao homem na frente dele. Quando ouvi isso, entendi que daqui a não restringe a liberdade de comércio. Eu saí de Wanshen, sempre tenho que escolher um lugar para me estabelecer, certo? Você tem alguma relação com esta casa? Quando disse isso, fiquei um pouco incerto. A mulher na minha frente provavelmente tem algo a ver com esta casa. Com certeza, os olhos da mulher de repente ficaram sombrios, mas ela não explicou. Eu coloquei o café da manhã. Você deve estar com fome por não comer há tanto tempo. Coma o café da manhã primeiro, este é um benefício que até a imperatriz de Dakian
pode não ser capaz de desfrutar. Você deve ser grato e oferecer seus respeitos depois de comer aquilo. Você não quer me dar o antídoto? Lembrei-me do veneno que a outra parte colocou em mim. Perguntei novamente, sem desistir. Vendo que ele não disse nada, suspirei impotente e planejei sair daqui. Mesmo que eu não acredite que fui envenenado, se ela diz que são cerca de 3 dias, não deve ser um grande problema. No pior dos casos, falamos sobre isso ao meio-dia. De qualquer forma, temos tempo de sobra. Você não está envenenada. De repente, a mulher atrás dele disse com uma voz suave que ele tinha salvado sua vida. Se fui envenenado ou não, não importa mais. Quando ouvi a mulher dizer que não estava envenenado, meus passos pareceram ficar mais leves. Enquanto saía, sorri e disse: Olá, heroína, meu nome é Li Xian. Embora eu não saiba qual é a sua relação com esta casa, você pode ficar aqui temporariamente. Fique por um tempo para se curar. Além de mim, ninguém sabe. Você não precisa se preocupar com a sua estadia aqui. Se precisar que eu faça alguma coisa nesses dias, pode me dizer a qualquer momento. Depois que saí, a mulher olhou para o café da manhã. Quando viu a comida, sua barriga também roncou. Ela realmente não comia há muitos dias, mas ela nunca imaginou que ela seria inexplicavelmente salva por um estudioso um tanto estranho. Originalmente, ela estava pensando em usar um envenenamento falso para chantageá-lo e fazê-lo salvá-la. Agora parece que não há necessidade de fazer isso. Ele consegue perceber em sua fala que ele não é uma pessoa comum, além de conseguir comprar uma casa como essa. Ele não é uma pessoa comum, pelo menos ele é do tipo que não falta dinheiro em casa. A mulher finalmente retirou o olhar e olhou para a tigela de macarrão perfumado. Ela pegou uma agulha de prata para tentar. Mas depois de pensar um pouco, ela guardou a agulha de prata e começou a comer silenciosamente. À tarde, Xiaoan e eu aparecemos na rua Wanshen, então mandei minha filha temporariamente. Então, podemos entender que minha filha tem medo de aparecer na rua Wanshen e ter problemas, então ela não está disposta a sair? Será que minha esposa barata está agora em Wanshen? E o mais importante é que a esposa e os inimigos de sua família provavelmente também estão em Wanshen agora e tem muitos informantes. Quando percebi isso, levei um susto. Se eu realmente tivesse trazido a tia, seria perigoso. Felizmente, a tia é sensata e não saiu de casa. Depois de respirar fundo, eu consolei Anne com algum receio e fiquei mais vigilante. Logo cheguei perto. Num dos maiores restaurantes, entrei direto. Senhor, quantos são vocês? O que gostariam de comer? Vocês têm reserva? Ao me ver, o garçom rapidamente, acenando, aproximou-se. Embora não houvesse muitas pessoas para comer, ainda haveria algumas pessoas vindo comer aqui. Eu disse misteriosamente: chame o seu gerente. Tem um tesouro que preciso que ele veja.